Numa noite de fevereiro com neve e vento, o vento uivava pela Avenida Michigan como um lamento vivo, enquanto o SUV preto de Lennox Ashford passava por um ponto de ônibus. E a pequena Meadow, sua filha de 5 anos, que não queria dormir e insistiu em vir com o pai, de repente pressionou o rosto contra a janela e gritou: "Pai, aquela menina não tem sapatos." Lennox não era o tipo de homem que parava por qualquer um. Ele era o chefe do sul de Chicago. O homem que toda a cidade sabia que era melhor não cruzar, melhor não encarar nos olhos. E então Paloma, sua outra filha, a criança tímida que mal falava com estranhos desde o dia em que sua mãe morreu, sussurrou do banco de trás tão baixo que sua voz quase desapareceu na tempestade. "Ela está chorando, pai." Lennox ordenou que o motorista parasse. Ele saiu no meio do vento e da neve uivantes, seu sobretudo preto batendo em suas pernas, e caminhou em direção à entrada de uma loja fechada, onde uma mulher estava sentada encolhida, seus pés apenas com meias finas na neve compactada, uma velha mala de viagem ao seu lado, seus lábios roxos de frio, e seus olhos cinza-azulados, inchados e vermelhos, enquanto o olhavam com um medo tão exausto que já não tinha forças para ser medo. O nome dela era Josephine Whitfield, de 27 anos. E ainda naquela manhã, ela era uma esposa com um pequeno apartamento, com uma vida que não era rica, mas pelo menos pertencia a ela. Então seu marido encontrou os resultados dos exames em sua bolsa. Falência ovariana prematura, infertilidade, nunca poderia ter filhos. E o homem que ela chamou de marido por 3 anos olhou para ela com olhos mais frios que a nevasca lá fora e disse: "3 anos? 3 malditos anos que eu desperdicei com você." Ele jogou as coisas dela numa mala, abriu a porta, a empurrou para a noite de inverno de Chicago sem deixá-la calçar os sapatos, e então trancou a porta. Josephine andou por horas na tempestade, seus pés ficando dormentes na calçada escorregadia de neve. Sem dinheiro, sem telefone, sem ninguém no mundo para quem ligar, até que ela desabou naquela entrada e esperou. Esperou pelo que ela nem sabia. Talvez para que o frio a levasse, talvez para que alguém a visse, talvez por um milagre. Lennox perguntou, de forma seca e direta: "O que aconteceu?" Ela não respondeu, apenas balançou a cabeça. Mas então Meadow, a teimosa Meadow, a garotinha que não tinha medo de nada no mundo, saiu correndo do carro apesar dos guardas tentarem impedi-la, colocou suas pequenas luvas no colo da estranha e disse com uma voz clara de 5 anos que cortou a tempestade: "Coloque, suas mãos estão tão frias." Josephine olhou para as luvas infantis em seu colo e, pela primeira vez naquela noite, ela chorou alto. Lennox Ashford observou tudo acontecer. Havia algo nos olhos devastados da garota, algo na maneira como ela segurava daquelas pequenas luvas, como se fossem a coisa mais preciosa que já havia recebido. Isso o fez lembrar de algo que ele havia enterrado fundo por 3 anos. Ele suprimiu o sentimento. Então ele falou, frio, mas definitivo. 4 palavras que ele ainda não sabia que mudariam tudo. Entre no carro. Se esta história tocou você, por favor, clique em gostei, para que mais pessoas também possam ouvi-la. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que milagres ainda existem. E se você quiser continuar caminhando com histórias como esta, inscreva-se no canal. Nós não vamos deixar você andar sozinho. O SUV preto deslizava por ruas vazias na nevasca, as luzes da rua piscando através das janelas embaçadas, e dentro do carro havia um silêncio estranho. Josephine não sabia se chamava aquilo de paz ou de algo mais assustador. Ela sentou no banco de trás, seu corpo ainda tremendo em ondas, mesmo enquanto o calor do aquecedor começava a penetrar em suas roupas finas e encharcadas. Paloma, a menor das 2 irmãs, não disse uma palavra, mas encostou a cabeça silenciosamente no ombro de Josie, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se estivesse acostumada a fazer isso com alguém por muito tempo. E Josie sentiu seu coração apertar com aquele pequeno gesto. Meadow era o oposto, empoleirada do outro lado, suas pernas balançando sem alcançar o chão, sua boca nunca parando. "Qual é o seu nome? De onde você é? Você tem um gato? Por que você não tem sapatos? Você está com frio? Pai, ligue a música." Lennox sentou no banco da frente ao lado de Brick, sem se virar, sem responder à filha. Mas Josie tinha a sensação de que ele estava ouvindo cada pergunta, cada respiração,
cada tremor nela, embora não se movesse. Brick dirigia em silêncio absoluto, seus olhos ocasionalmente se voltando para o espelho retrovisor para estudar Josie, com um olhar frio e calculista de um homem acostumado a avaliar perigos em segundos. O carro entrou na Gold Coast e Josie olhou através do vidro para mansões que se erguiam na neve como fortalezas, luzes douradas e quentes saindo de janelas altas. Um mundo que ela nunca ousou imaginar que seus pés entrariam. Quando o SUV parou em frente à maior casa no final da rua, de 3 andares, paredes de pedra cinza, um portão de ferro se abrindo automaticamente, Josie sentiu sua garganta apertar com algo que não era tanto medo, mas vergonha. A vergonha de uma mulher descalça entrando em um lugar onde até o par de sapatos mais barato valia mais do que tudo que ela possuía. A porta da frente se abriu e uma mulher mais velha estava lá, postura ereta, cabelo prateado preso no alto, um cardigã cinza abotoado até o pescoço, um rosto severo sem uma única ruga de boas-vindas. A senhora Patton olhou Josie de cima a baixo, da cabeça aos pés molhados no chão de mármore, e seu olhar era mais frio que a tempestade lá fora. Lennox falou brevemente. Prepare a sala de estar. Ela vai ficar esta noite. A senhora Patton pressionou os lábios, deu um aceno rígido e se virou. E enquanto conduzia Josie pelo longo corredor, ela parou por um segundo em frente a uma fotografia na parede, a foto de uma bela mulher de cabelos escuros sorrindo brilhantemente ao lado de Lennox e 2 bebês recém-nascidos. E ela estendeu a mão para endireitar a moldura, um pequeno gesto, mas Josie entendeu na hora. Era um lembrete. Era um limite. Era a maneira dela de dizer que a única senhora daquela casa ainda estava ali, sem precisar abrir a boca. O banheiro tinha água quente. E quando o jato morno atingiu os pés machucados e dormentes de Josie, ela sentiu como se alguém tivesse enfiado uma faca em seu peito. Dor e alívio chegando juntos. E ela ficou debaixo do chuveiro e chorou sem fazer som. Lágrimas se misturando com o calor, escorrendo por pernas que horas antes tropeçavam na neve. E ela chorou não por Troy, não pelo apartamento que perdeu, mas porque não conseguia entender por que um estranho lhe daria água quente quando o homem que ela chamou de marido por 3 anos nem a deixou calçar os sapatos. Quando ela saiu, a senhora Patton já havia colocado uma tigela de sopa quente na mesa da cozinha, algumas fatias de pão e um copo de água morna. Sem sorriso, mas pelo menos comida. E Josie sentou para comer enquanto as 2 crianças, que deveriam estar dormindo há muito tempo, ainda estavam sentadas à sua frente, observando-a atentamente. Meadow perguntou, sua voz clara e cruel da maneira inocente que só as crianças conseguem ser. Você tem mãe? Josie parou com a colher a meio caminho da boca, engoliu algo que não era comida e então balançou a cabeça. Meadow olhou para a irmã, depois de volta para Josie, e disse em um tom calmo, como se compartilhasse um segredo entre pessoas que pertenciam ao mesmo clube. Nós também não temos mãe. A cozinha mergulhou em silêncio, o tipo pesado de silêncio de 3 pessoas que sabiam o que era perda, mas nenhuma delas era velha ou corajosa o suficiente para nomeá-la. Lennox estava na porta da cozinha, braços cruzados sobre o peito, de costas para a parede, e ele observava. Observava suas 2 filhas sentadas com uma mulher estranha que conheceram há menos de 2 horas. Observava Paloma se aproximar de Josie como se tivesse encontrado o apoio que não sabia que estava procurando. E algo passou por seus olhos tão rápido que você perderia se não olhasse com atenção. E então ele disse, para a cama e as 2. As meninas deixaram a mesa após um fraco protesto, e Lennox levou Josie para a sala de estar que havia sido rapidamente transformada em um espaço para dormir. Um sofá longo com lençóis brancos e limpos, um cobertor grosso, um travesseiro. Josie ficou na porta, olhando para ele, e perguntou com a voz rouca de tanto chorar. Por que você está me ajudando? Lennox não olhou para ela. Ele apenas disse seco e direto. Não pergunte tanto. Durma. Então ele se virou e se afastou, seus passos pesados no chão de madeira. E Josie deitou em um sofá desconhecido, em uma casa desconhecida, pertencente a um homem desconhecido, puxou o cobertor até o peito. Ouviu o vento uivando do lado de fora das janelas e pensou que amanhã, quando a tempestade passasse, ela teria que ir embora, teria que voltar para a realidade onde não tinha nada e não era ninguém.
Mas pelo menos esta noite ela estava aquecida, e isso era mais do que ela jamais tivera. Josie acordou com um som baixo. Não era a tempestade, porque a tempestade já havia passado há muito tempo. Não era o vento, porque as janelas estavam bem fechadas, mas o som de respiração, uma respiração suave, de uma criança parada muito perto. Ela abriu os olhos e viu Paloma, a garotinha tímida que mal havia falado uma palavra na noite anterior. Parada ao lado do sofá, segurando uma folha de papel contra o peito, seus olhos grandes e escuros fixos em Josie, como se guardasse um pássaro frágil, com medo de que ele pudesse voar. Quando viu Josie acordada, Paloma não falou. Ela simplesmente estendeu o papel com mãos lentas e cuidadosas. E Josie viu um desenho de giz de cera. Linhas desajeitadas de uma criança de 5 anos, mas dolorosamente claras. Uma mulher ruiva em frente a uma casa brilhando com a luz amarela de suas janelas, neve caindo ao redor, e sob o desenho, em letras de forma grandes e irregulares, uma única palavra: bem-vinda. Josie pegou o papel com as duas mãos e teve que morder o lábio com força para não chorar na frente da criança, porque percebeu que em 27 anos de vida, esta era a primeira vez que alguém escrevia essa palavra para ela. A primeira vez que alguém a recebia em algum lugar, e tinha sido escrito por uma criança de 5 anos que ela conhecia há menos de 12 horas. Paloma a observou segurar o desenho, depois se virou e correu sem dizer mais nada, seus pequenos passos batendo no corredor de madeira. Josie sentou, dobrou o desenho com cuidado e o guardou no sutiã. Depois caminhou em direção à cozinha, de onde a voz de Meadow já ecoava há algum tempo. O café da manhã era panquecas feitas pela senhora Piton, que colocava os pratos com movimentos rápidos e eficientes. Nada extra, nada faltando, sem olhar para Josie, sem cumprimentá-la, como se ela fosse uma nova cadeira adicionada à sala que ainda não havia conquistado aceitação. Meadow sentou em frente às suas panquecas, garfo na mão, boca cheia, mas de alguma forma ainda perfeitamente clara. Senhorita Josie, você sabe cozinhar? O que você cozinha melhor? Você sabe fazer pizza? A senhora Patton não sabe fazer pizza. Ela só faz panquecas e bacon. Todo dia é a mesma coisa. É chato. A senhora Patton lançou um olhar afiado para Meadow, mas não disse nada. E pela primeira vez desde a noite anterior, Josie quase sorriu. Ela respondeu suavemente que era cozinheira, ou melhor, tinha sido subchefe em um pequeno restaurante, e os olhos de Meadow se iluminaram como se Josie tivesse acabado de afirmar que podia transformar pedras em ouro. Então você tem que ficar e cozinhar para nós. Pai, diga a ela para ficar e cozinhar. Meadow se virou para Lennox, que estava sentado na cabeceira da mesa lendo algo em seu telefone, sua expressão indecifrável. Ele não respondeu à filha. Ele pousou o telefone, olhou uma vez para Josie e então se levantou. Meu escritório. 5 minutos. Então ele se afastou. Josie olhou para Meadow, para a senhora Patton, para a panqueca em seu prato, que ela não havia tocado. Então se levantou e o seguiu. O escritório de Lennox ficava no final do corredor do primeiro andar. Uma porta de madeira escura se abria para uma grande mesa de nogueira. Prateleiras revestiam as paredes e uma única pequena fotografia na mesa. Novamente, a mulher de cabelos escuros do retrato do corredor, mas desta vez sozinha, sorrindo, uma mão repousando em sua barriga de grávida. Lennox sentou atrás da mesa, os dedos entrelaçados, e olhou para Josie com olhos cinzentos e frios que não continham nenhum traço de calor. Os olhos de um homem acostumado a medir pessoas em segundos e decidir seu destino em mais alguns. Nome completo, ela disse a ele. Idade, ela disse a ele. Antes de você estar sentada naquela entrada, quem era você? Josie respondeu. Não tudo. Apenas a superfície que ela podia falar sem se despedaçar. Que ela tinha sido uma subchefe que perdeu o emprego quando o restaurante reduziu o pessoal. Que ela foi casada por 3 anos, que seu marido descobriu que ela era infértil e a expulsou na noite anterior, que a conta conjunta havia sido bloqueada, que ela não tinha dinheiro, nem telefone, nem ninguém. Ela não mencionou o sistema de lares adotivos. Ela não mencionou os anos passados de uma casa para outra. Ela não mencionou mãos que deveriam protegê-la, mas fizeram o oposto, porque essa parte dela estava mais funda do que qualquer um tinha o direito de tocar.
Lennox ouviu em silêncio por um longo momento, seu rosto inalterado. Então falou em um tom plano, como se recitasse os termos de um contrato. Eu preciso de alguém para cozinhar para a família. 3 refeições por dia. Em troca, você ganha um quarto, comida e um salário mensal. Se você quiser, começa hoje. Não havia simpatia em sua voz, nem pena, nem suavidade alguma. Apenas uma oferta seca e prática, da maneira que se contrataria um encanador ou um jardineiro. E Josie entendeu que era assim que ele ajudava sem chamar de ajuda, como ele dava sem deixar ninguém se sentir em dívida. Ela quis recusar por orgulho, porque se sustentava desde os 18 anos e nunca dependeu de ninguém. Mas então ela olhou pela janela do escritório e viu a neve ainda espessa nas ruas. Viu a cidade fria e indiferente, onde ela não tinha teto, nem moeda, nem mão estendida. E ela pensou no desenho de Paloma guardado contra sua pele. Pensou nas pequenas luvas de Meadow, pensou na sopa quente da noite anterior, e ela assentiu. Eu fico. Lennox inclinou a cabeça, levantou-se e moveu-se em direção à porta. Ele parou no limiar de costas para ela e falou sem se virar. Sua voz ainda uniforme, mas agora com algo mais pesado, como um aviso, como um lembrete de que este lugar não era o paraíso, não importava o quão quente parecesse. Existem regras nesta casa. Brick irá explicá-las. Então ele se afastou e Josie ficou sozinha no escritório de um homem que não conhecia, olhando para a fotografia da mulher de cabelos escuros sorrindo na mesa e se perguntando em que tipo de mundo ela acabara de entrar. Brick estava esperando por Josie no corredor logo depois que ela saiu do escritório de Lennox. O homem grande encostado na parede, braços cruzados sobre um peito tão largo quanto uma porta. Seu rosto inexpressivo, mas seus olhos afiados rastreando cada movimento dela. Da maneira que um cão de guarda observa um estranho passar pelo portão. Há algumas coisas que você precisa saber, disse Brick, sua voz baixa e seca, mais acostumada a dar ordens do que a oferecer explicações. Primeiro, nunca desça ao porão. Por nenhum motivo. Não importa o que você ouça lá embaixo. Não é da sua conta. Segundo, nunca abra a porta da frente para ninguém, mesmo que digam que são da polícia, um entregador, um vizinho. Se alguém bater, chame Brick ou a senhora Piton. Terceiro, não pergunte ao Sr. Ashford sobre o trabalho dele. Não pergunte para onde ele vai, com quem se encontra, a que horas volta para casa. Você não precisa saber e não deve saber. Quarto, não saia de casa sozinha. Se precisar ir a algum lugar, Brick a levará. Quando terminou, ele entregou a Josie um pequeno telefone, um modelo mais antigo, não um smartphone, e disse que era o único telefone que ela tinha permissão para usar nesta casa. Os números de Brick e da senhora Peton já estavam programados nele. Não deveria ser usado para mais nada, a menos que ela recebesse permissão. Josie pegou o telefone e olhou para ele em sua palma, e um sentimento familiar a invadiu. O sentimento de uma criança adotiva chegando a um novo lar e ouvindo uma lista do que não era permitido. Uma lista que era sempre mais longa do que a do que era permitido. Ela não disse nada. Apenas assentiu, porque estava acostumada a regras, acostumada a viver nas casas de outras pessoas e a seguir as leis de outras pessoas. Acostumada a isso desde que era jovem demais para resistir. Ela entendeu que esta não era uma família normal, que estas não eram as regras de uma casa comum, que o porão guardava algo que ela não deveria saber e que o homem que disse entre no carro, na noite anterior, não era simplesmente um pai rico com 2 filhas pequenas. Mas ela não perguntou por causa da regra número 3, e porque uma pequena parte dela não estava pronta para saber. Ao meio-dia daquele dia, Josie cozinhou sua primeira refeição em uma cozinha maior que todo o apartamento que ela dividia com Troy. Ela escolheu o prato mais simples em que mais confiava. Macarrão com molho de tomate fresco, manjericão e um toque de alho dourado. Nada elaborado, nada complicado, mas ela cozinhou com as mãos de alguém que estava em frente a um fogão desde os 16 anos. Mãos que sabiam exatamente quando o molho estava espesso o suficiente, quando o macarrão estava perfeitamente cozido, quando o alho passava de dourado para queimado em um único segundo de descuido. Meadow terminou seu primeiro prato e pediu um segundo. Molho vermelho espalhado de uma bochecha a outra, seus olhos brilhantes declarando que era a melhor coisa que ela já havia comido na vida. Paloma não disse nada, mas esvaziou seu prato também
e então empurrou silenciosamente o prato de volta para Josie. Um elogio sem palavras. A senhora Patton provou uma colherada e não falou, mas serviu-se de uma segunda porção. E Josie soube que aquele era o maior elogio que receberia. Lennox comeu em silêncio, seu prato ficou impecável, deu um único aceno de cabeça e deixou a mesa. Josie ficou na cozinha olhando para os pratos vazios e sentiu algo pequeno, mas quente, se agitar dentro dela. Algo que ela havia esquecido, a sensação de ser necessária. A sensação de que suas mãos podiam criar algo de valor, mesmo que fosse apenas um prato de macarrão. Mas essa pequena alegria não durou. Naquela tarde, enquanto Josie lavava a louça, a senhora Patton entrou na cozinha, esperou até que as crianças tivessem saído, e então levou Josie para o corredor, parando em frente à fotografia da mulher de cabelos escuros. Ela ficou ao lado de Josie, os olhos fixos na imagem. E quando falou, sua voz não era cruel, mas era fria. Fria como uma porta se fechando firmemente. Você vê a mulher naquela foto? Essa é Camille Ashford. Ela é a senhora desta casa. Ela era extraordinária. Ela era a única pessoa no mundo que fazia o Sr. Ashford rir. Ela é a mãe daquelas duas meninas. Ela é a alma de tudo que você vê ao seu redor. E você, ela se virou para olhar para Josie. Você é apenas uma convidada temporária. Não se esqueça disso. Josie não discutiu. Ela não se defendeu nem explicou que não tinha intenção de substituir ninguém, que estava apenas tentando sobreviver um dia de cada vez. Ela simplesmente assentiu, como havia assentido centenas de vezes em sua vida quando lembrada de que não pertencia a lugar nenhum, e então voltou para a cozinha para terminar a louça. Naquela noite, Josie deitou no sofá da sala de estar, o cobertor puxado até o queixo, os olhos abertos, ouvindo a casa respirar. Por volta das 2 da manhã, ela ouviu um carro parar no portão. Uma porta se abriu suavemente. O som de vários pares de passos cruzando o primeiro andar. Vozes baixas que ela não conseguiu distinguir. Então a porta do porão se abrindo e fechando, pesada e final. Josie ficou imóvel. Seu coração batendo rápido no peito, e ela se lembrou das palavras de Brick, por nenhum motivo. Então ela fechou os olhos e se forçou a tentar dormir. Mas o sono não veio. Havia apenas a escuridão e o som de seu próprio coração e a pergunta que ela não tinha permissão para fazer. O que exatamente o homem que a salvou da nevasca estava fazendo no porão às 2 da manhã? Lennox Ashford não dormia à noite. Ou melhor, ele não conseguia se lembrar da última vez que havia realmente dormido. Talvez fosse há 3 anos, quando Camille ainda estava ao seu lado, e o calor dela era a única coisa no mundo que lhe permitia fechar os olhos sem temer a escuridão. Agora, a escuridão era onde ele vivia. Era onde ele trabalhava. Era onde ele se tornava o homem que esta cidade temia. E toda noite, depois que a porta do porão se fechava, depois que as reuniões terminavam, depois que sangue ou dinheiro ou ambos haviam trocado de mãos, Lennox subia as escadas para o segundo andar, seus passos pesados, mas cuidadosos. Caminhava pelo corredor até o quarto de sua filha. Abria a porta o mais silenciosamente possível e sentava na cadeira entre as duas pequenas camas. Este era o único ritual que restava de Camille. Ela fazia isso todas as noites, sentada entre as camas delas, vigiando-as enquanto dormiam, cantarolando uma canção que Lennox nunca conseguia lembrar por completo, mas lembrava em notas. Lembrava de como a voz dela suavizava no final. Lembrava de como Paloma sempre segurava a mão da mãe enquanto dormia. Lembrava de como Meadow chutava o cobertor e Camille o colocava de volta gentilmente ao redor dela. E Lennox ficava na porta observando, pensando que era tudo o que ele precisava, que esta era a única razão pela qual qualquer coisa que ele fizesse na escuridão tinha significado. Então Camille morreu e o ritual quase morreu com ela. Mas Lennox se agarrou a ele. Não porque fosse forte, mas porque na primeira noite após o funeral, Paloma chorou pela mãe às 2 da manhã e ninguém veio. A senhora Patton não ouviu do andar de baixo. Brick não estava na casa. E Lennox, o homem que toda Chicago temia, sentou no chão do quarto de sua filha, segurando uma criança de 2 anos que soluçava até não conseguir respirar, sem saber o que fazer, a não ser abraçá-la mais forte. A partir daquela noite, ele sentou naquela cadeira todas as noites por 3 anos. Esta noite não foi diferente. Lennox sentou na escuridão do quarto das meninas, de costas para a cadeira, olhos abertos, ouvindo o ritmo constante de suas respirações.
Paloma estava deitada de lado, os braços em volta do ursinho de pelúcia que Camille havia comprado antes do nascimento das gêmeas, seu rosto pacífico no sono. Então ela começou a se virar, a testa franzida, os lábios se movendo, e Lennox sabia o que estava por vir, porque já tinha visto centenas de vezes. Paloma choramingou suavemente, e então chamou com uma voz pequena e quebrada de dentro de seu sonho. Mamãe, mamãe. Lennox se levantou, sentou na beira da cama dela, colocou sua mão grande e áspera nas costas dela e acariciou gentilmente. E então ele cantou, ou tentou cantar, porque Lennox Ashford não sabia cantar, e sua voz era baixa e rouca, nada como a de Camille. Mas ele cantou a canção que ela costumava cantar, as palavras que ele lembrava, as notas que ele adivinhava, e de alguma forma aquela voz desajeitada e sem polimento foi suficiente. Paloma se acalmou. Sua pequena mão se estendeu e se enrolou em seu dedo. E ela voltou a dormir. Lennox permaneceu imóvel, sem tirar a mão, observando sua filha respirar, sua garganta apertando com algo que ele nunca se permitia sentir na frente de ninguém. Então, da outra cama, Meadow murmurou em seu sono, olhos fechados, cobertor torcido aos pés por tê-lo chutado a noite toda, e sua voz clara e pequena se ergueu no quarto escuro. Mamãe, a senhorita Josie se parece com a mamãe. Lennox congelou. Sua mão ainda estava na de Paloma, mas todo o seu corpo ficou rígido como se água fria tivesse sido derramada por sua espinha. Meadow estava sonhando. Ela não sabia o que estava dizendo, mas as palavras haviam sido ditas, e elas pairavam na escuridão do quarto como algo que havia mudado e não podia ser desfeito. Lennox gentilmente tirou a mão da de Paloma, levantou-se, voltou para a cadeira no meio do quarto e olhou para o nada. Ele pensou em Camille, seu sorriso, sua mão repousando na barriga de grávida na fotografia em sua mesa, sua voz cantando canções de ninar, a maneira como ela o olhava sem medo, mesmo sabendo exatamente quem ele era. E então, pela primeira vez em 3 anos, seus pensamentos se voltaram para a mulher no quarto do outro lado do corredor. A garota de cabelos castanho avermelhados, com olhos cinza azulados, que chorou quando sua filha colocou pequenas luvas em suas mãos. A mulher que cozinhou um prato de macarrão que seus filhos terminaram completamente pela primeira vez em meses. A mulher que sua filha disse em seu sono que se parecia com a mamãe. Lennox se levantou e foi para o corredor, seus pés o levando sem pensamento consciente até a porta de Josie. Ele ficou ali olhando para a porta fechada, ouvindo o som fraco de sua respiração lá dentro. E ele não sabia o que estava procurando. Não sabia o que queria, apenas que algo dentro dele estava mudando de uma forma que ele não estava pronto para nomear. Ele permaneceu ali por alguns segundos, depois se virou, voltou para seu próprio quarto, fechou a porta e sentou na beira da cama, sozinho no escuro. 2 semanas se passaram na casa da Gold Coast e Josie se acostumou ao seu ritmo estranho. Ela estava acostumada a acordar cedo para fazer o café da manhã antes que as crianças se mexessem. Acostumada ao fluxo interminável de perguntas de Meadow da manhã à noite. Acostumada ao silêncio de Paloma, que ela estava começando a entender como uma linguagem própria. Acostumada ao olhar frio da senhora Peton e à ausência quase total de Lennox durante o dia. Mas havia uma coisa a que ela não conseguia se acostumar. Os chinelos de espuma. Os velhos chinelos de espuma. A senhora Patton os entregou na primeira noite. Eram muito grandes, muito finos, deslizando pelo chão de madeira sempre que ela andava muito rápido. E toda vez que Josie olhava para eles, ela se lembrava de seus pés descalços na neve. Lembrava da noite em que Troy a empurrou para fora da porta sem deixá-la calçar os sapatos. Lembrava da dormência subindo de seus dedos dos pés para os joelhos e depois para o peito, onde outro tipo de dormência havia se instalado, que não tinha nada a ver com o inverno. Josie não mencionou sapatos a ninguém porque não estava acostumada a pedir. Ela nunca esteve. Quando criança em lares adotivos, ela aprendeu que pedir significava abrir a boca para ser recusada, estender a mão apenas para tê-la empurrada. Então, ela disse a si mesma que quando recebesse seu primeiro salário, compraria os seus próprios, cuidaria de si mesma como sempre fez, sem precisar de ninguém. Mas na manhã do 15º dia, quando Josie abriu a porta de seu quarto para fazer o café da manhã,
Ela quase tropeçou em uma caixa colocada diretamente no limiar. Uma caixa de sapatos, marrom escura, não grande, mas sólida, sentada no chão do corredor como se alguém a tivesse deixado lá no meio da noite enquanto ela dormia. Josie se agachou e levantou a tampa. E dentro havia um par de botas de couro, marrom quente, forradas com pele macia, exatamente do seu tamanho. Botas que lhe disseram ao primeiro toque do couro flexível que não eram baratas. Não algo pego às pressas de uma prateleira de liquidação, mas algo escolhido, algo considerado, algo selecionado com seus pés em mente quando ela nem sabia. Mas o que lhe tirou o fôlego não foram as botas. Foi a folha de papel em cima. Um desenho de giz de cera que ela reconheceu imediatamente como de Paloma, dois pequenos pés enfiados em sapatos resistentes, flocos de neve e corações ao redor deles, e sob o desenho, nas familiares letras de forma irregulares, as palavras: para que você nunca mais tenha que andar descalça. Ao lado, com uma caligrafia diferente, maior e mais escura, claramente de Meadow, estavam as palavras: Papai comprou. Mas a ideia foi nossa. Josie sentou-se ali mesmo no chão do corredor, segurando as botas contra o peito. E ela chorou. Chorou sem som, os ombros tremendo, lágrimas caindo no couro marrom macio. E ela não estava chorando porque as botas eram bonitas ou caras. Ela estava chorando porque em 27 anos de vida, através de inúmeros lares adotivos, através de adultos que deveriam amá-la, mas nunca o fizeram, através de 3 anos com Troy, que lhe deu apenas o que ele queria que ela tivesse e nunca o que ela precisava. Esta foi a primeira vez que alguém notou que lhe faltava algo e lhe deu sem fazê-la pedir, sem forçá-la a implorar, sem exigir que ela trocasse algo em troca. Duas meninas de 5 anos a viram arrastando os pés pela cozinha em chinelos grandes demais. E em vez de desviar o olhar como o mundo sempre fez, elas contaram ao pai e o pai delas comprou. Josie enxugou os olhos, calçou as botas, sentiu o forro quente envolver seus pés como um abraço e foi procurar Lennox. Ele estava em seu escritório, a porta entreaberta, os olhos fixos na tela do laptop. E quando Josie parou na porta e disse: Obrigada, sua voz ainda rouca de chorar. Lennox não levantou o olhar. Ele apenas disse em seu tom plano familiar: Elas me disseram para comprar. Eu só paguei. Frio, desdenhoso, como se não fosse nada importante. Como se ele não tivesse participado além de abrir a carteira. Mas Josie viu o que ele não percebeu que ela podia ver, porque o laptop estava virado para a porta e a aba do navegador ainda estava aberta. O histórico de pesquisa claro na tela. Botas femininas mais quentes para o inverno de Chicago. Botas femininas de couro forradas de pele, tamanho 36. Melhores botas para andar na neve. Ele não apenas pagou. Ele pesquisou. Ele leu. Ele comparou. Ele escolheu para uma mulher com quem falava não mais do que 10 frases por dia. Para pés que ele viu apenas uma vez em uma nevasca e claramente nunca esqueceu. Josie não disse mais nada porque sabia que ele descartaria novamente se ela o fizesse. Então ela simplesmente sorriu. O primeiro sorriso real desde que entrou nesta casa e se virou. Ela não sabia que a senhora Patton estava no final do corredor, tendo visto tudo. Visto Josie sentada no chão chorando por um par de botas, visto ela ir até Lennox para agradecer, visto ela sorrir e ir embora sem pedir mais nada. A mulher mais velha ficou ali, os dedos apertados na borda de seu cardigã. E pela primeira vez em 2 semanas, desde que esta garota entrou na casa, algo na parede que ela construiu começou a rachar. Não desmoronar, ainda não, mas rachar. Uma fina fratura larga o suficiente para a luz passar. Porque ela percebeu que esta jovem não era o que ela temia. Não era gananciosa, não era interesseira, não estava tentando substituir ninguém. Ela havia chorado por um par de sapatos. E essa memória despertou algo na senhora Patton sobre Camille. No primeiro dia em que ela entrou nesta casa, tão surpresa, tão grata, tão insegura, ela merecia estar ali. Aconteceu na 3ª noite depois que as botas chegaram, quando Josie começou a se acostumar a dormir no sofá da sala. Acostumada com a casa rangendo à meia-noite, acostumada com os sons que ela dizia a si mesma que não eram de sua conta. Naquela noite, ela não conseguia dormir porque estava com sede. A sede mais simples do mundo. E ela se levantou para ir à cozinha buscar um copo d'água. Às 2 da manhã, a casa era outro mundo, escuro e silencioso.
As sombras dos móveis se estendiam longas pelo chão como dedos negros saindo dos cantos. Josie andou descalça sobre a madeira fria, sem usar as botas porque não queria que o som dos sapatos acordasse ninguém. Movendo-se pelo corredor, virando para a cozinha, e então ela ouviu vozes, baixas, abafadas, vindo de baixo, do porão, o lugar que a regra número 1 havia tornado proibido. Josie parou no meio da cozinha, o copo ainda na mão, e viu que a porta do porão no final estava ligeiramente aberta, uma luz amarela opaca saindo pela fresta, junto com uma voz que ela reconheceu como a de Lennox, e ainda assim não era a de Lennox. A voz que ela conhecia era plana, econômica com as palavras. A que dizia, não pergunte tanto, durma, ou elas me disseram para comprar, fria, mas não assustadora, a voz de um homem reservado, não de um homem cruel. Mas a voz que vinha do porão agora era diferente, mais baixa, mais lenta. Cada palavra medida com uma paciência que parecia mais aterrorizante que a raiva. A voz de um homem que não precisava gritar para fazer alguém tremer, porque sua calma era mais assustadora que qualquer grito. Josie sabia que deveria se afastar. Sabia que deveria pegar sua água e voltar para o quarto. Sabia que Brick havia dito por nenhum motivo, mas seus pés não obedeceram. Ou talvez seu coração não tenha obedecido, porque uma parte dela precisava saber, precisava ver a verdade sobre o homem que a abrigava. Então ela se aproximou da porta entreaberta, apenas um passo, o suficiente para olhar escada abaixo para o porão, e ela viu. Lennox estava no centro da sala sob as luzes amarelas opacas, mangas da camisa preta arregaçadas até os cotovelos, costas retas, mãos relaxadas ao lado do corpo. Na frente dele, um homem ajoelhado no chão de concreto, rosto machucado, um olho inchado e fechado, sangue escorrendo do nariz para a boca, todo o corpo tremendo. Brick estava por perto, braços cruzados, expressão vazia como se estivesse observando o tempo. Lennox disse algo que Josie não conseguiu ouvir completamente, mas ela ouviu o tom, aquela ameaça contida, aquela crueldade controlada que fez o homem se encolher ainda mais. E ela entendeu naquele instante que este era o verdadeiro Lennox, não o pai que sentava entre as camas de suas filhas às 3 da manhã, não o homem que procurava as botas mais quentes para Chicago em seu laptop, mas o chefe do lado sul. A razão pela qual Brick nunca o chamava pelo primeiro nome, a razão pela qual esta casa tinha regras e a porta do porão ficava fechada. Então Josie deu um passo para trás e seu quadril bateu na quina da mesa da cozinha. O copo escorregou de sua mão, atingiu o azulejo, quebrou, o som agudo partindo o silêncio como um tiro, e tudo lá embaixo parou. Todas as cabeças se viraram para as escadas, para a abertura estreita da porta, para ela. Lennox olhou para ela, e o cinza de seus olhos naquele momento enviou um frio por sua espinha. Não os olhos que a observavam na mesa de jantar. Não os olhos que se demoravam da porta da cozinha quando as meninas riam, mas os olhos de um homem perigoso, do tipo que toda a cidade sabia que era melhor não encontrar. E naquele segundo, Josie entendeu por quê. Brick estava ao seu lado quase instantaneamente. O homem grande subindo as escadas tão rápido que ela não ouviu seus passos. Sua mão firme, mas não áspera, em seu cotovelo, guiando-a para longe da cozinha, pelo corredor até seu quarto. Sua voz baixa, não com raiva, mas pesada como pedra. Você não viu nada, entendeu? Josie assentiu, todo o seu corpo tremendo, e Brick fechou a porta dela e se afastou, seus passos desaparecendo. Josie sentou no sofá, puxou o cobertor até o peito e pensou. Ela pensou que deveria fugir. Qualquer pessoa normal fugiria. Este era um mundo de violência, de crime, de homens ajoelhados em concreto com sangue no rosto, e ela não pertencia a ele. Mas então ela pensou em Paloma parada ao lado de sua cama todas as manhãs com um novo desenho. Ela pensou em Meadow abraçando-a 2 noites antes depois de um pesadelo e chamando-a pelo nome em vez de chamar pela mamãe pela primeira vez. Ela pensou nas botas de couro marrom, colocadas cuidadosamente ao lado do sofá, as botas que alguém havia procurado à meia-noite sob as palavras mais quentes para o inverno de Chicago. Ela não tinha para onde ir. Sim, mas essa não era a única razão pela qual ela ficou. Ela ficou porque uma parte dela, a parte que sobreviveu a 27 anos de abandono e aprendeu a ver as pessoas pelo que faziam em vez do que diziam,
Acreditava que um homem que procurava as botas femininas mais quentes no meio da noite não era inteiramente um monstro. Que dentro da escuridão daquele porão ainda vivia o pai que cantava canções de ninar desajeitadas às 3 da manhã. E esses dois homens existiam no mesmo corpo. Josie, uma garota que viveu em casas de estranhos desde que era jovem demais para entender, sabia melhor do que ninguém que uma pessoa nunca é uma coisa só. Na manhã seguinte, Josie não fez o café da manhã na hora pela primeira vez desde que entrou na casa. Não porque esqueceu, mas porque ficou sentada no sofá das 4 às 6 da manhã, olhando para as botas de couro marrom ao lado de seus pés, se perguntando se as calçaria para sair pela porta da frente ou se as calçaria e entraria na cozinha. Se fugiria ou se ficaria. E quando a senhora Patton bateu em sua porta às 6h30, com 3 batidas secas e irritadas, Josie soube que havia escolhido permanecer pelo menos mais uma manhã. Ela cozinhou em silêncio, ovos fritos e torradas, Meadow mastigando e falando como sempre, Paloma desenhando em um guardanapo com os gizes de cera que trazia de seu quarto. A senhora Peton servindo café com uma severidade que sugeria que 15 minutos de atraso eram quase imperdoáveis. E Lennox em lugar nenhum. O café da manhã terminou. As meninas correram para brincar. A senhora Patton limpou a mesa e Josie estava lavando a frigideira quando Brick entrou na cozinha e parou ao seu lado. O Sr. Ashford quer vê-la. Escritório, agora. Josie secou as mãos em uma toalha, o coração batendo mais rápido, e caminhou pelo corredor com a certeza de que este era o momento em que seria dispensada, que ela tinha visto o que não deveria ver. E agora Lennox lhe diria para deixar a casa, deixar as botas, deixar os desenhos de Paloma, deixar as risadas de Meadow e voltar para as ruas cobertas de neve onde ninguém a esperava. A porta do escritório estava aberta. Lennox estava sentado atrás de sua mesa, sem olhar para um laptop ou um telefone, ambas as mãos apoiadas na superfície de Nogueira, os olhos fixos nela enquanto ela entrava. Ele não lhe disse para sentar, mas também não lhe disse para ficar de pé. Então Josie permaneceu no centro da sala, os dedos agarrando a barra de seu suéter, esperando pelo julgamento. O silêncio se estendeu o suficiente para ela ouvir o tic-tac do relógio de parede, para ouvir a risada distante de Meadow em algum lugar da casa, para ouvir seu próprio coração em seus ouvidos. Então Lennox falou, não alto, não baixo, seu tom plano, mas pesado por baixo. Você tem medo de mim. Não uma pergunta, uma declaração, uma verdade que ele leu em seu rosto desde que ela entrou na sala. Talvez desde o momento em que seus olhos se encontraram através da fresta da porta do porão na noite anterior. Josie poderia ter mentido. Poderia ter balançado a cabeça, forçado um sorriso, dito que não era nada. Mas ela estava cansada de mentiras. Tinha vivido sua vida inteira dentro delas. Mentindo para ser adotada. Mentindo para que Troy não se enfurecesse. Mentindo para que o mundo pensasse que ela estava bem. Então ela disse a verdade. Sim. Uma palavra, honesta, pendurada entre eles. Lennox não reagiu com raiva ou decepção. Ele apenas deu um pequeno aceno de cabeça como se não esperasse outra resposta, então olhou para suas mãos, grandes e com cicatrizes nos nós dos dedos, e começou a falar. Sua voz era diferente agora. Não o tom seco de comando, não a ameaça medida do porão, mas a voz de um homem dizendo algo que raramente dizia, talvez nunca tivesse dito a ninguém além de Camille. Ele lhe disse que nasceu no lado sul de Chicago. O filho de um homem cujo nome ele não pronunciou, mas cujo poder no submundo da cidade Josie podia facilmente imaginar. E quando ele teve idade suficiente para entender o que sua família fazia, ele teve idade suficiente para saber que não tinha escolha. Ou assumia a herança ou morria. Não metaforicamente, não exageradamente, mas realmente morria. Porque naquele mundo não havia espaço para recusa. Ele escolheu viver, e o custo de viver foi se tornar o que ele era agora. Então ele falou de Camille, e quando disse o nome dela, sua voz mudou, não mais suave, mas mais lenta, como se cada palavra conectada a ela carregasse mais peso. Camille sabia de tudo, sabia quem eu era, sabia o que eu fazia, sabia o que o porão escondia, e ela ficou. Ela me amou, ela me deu 2 filhas. Ela cantava para elas todas as noites. Ela me olhava sem medo. Então ela morreu há 3 anos. Um acidente de carro na rodovia. Um veículo perdendo o controle e batendo na barreira.
E Lennox parou ali por um momento antes de adicionar em voz mais baixa. Ou pelo menos foi o que a polícia disse. Josie ouviu o espaço entre essas palavras. Entendeu que ele não tinha certeza se tinha sido um acidente, que alguém poderia ter causado a morte de sua esposa, e que a incerteza o corroía tanto quanto a própria perda. Lennox disse que quando Camille morreu, a última parte dele que sabia como amar, como rir, como sentir qualquer coisa além de raiva e vazio, morreu com ela. Apenas suas filhas o mantinham ancorado. Duas meninas em cujos rostos ele ainda via Camille. E ele permaneceu por elas. Apenas por elas. Eu não sou um bom homem, disse Lennox, encontrando os olhos de Josie. E no cinza, ela viu algo inesperado. Não ameaça, não desafio, mas uma honestidade crua de alguém que parou de fingir há muito tempo. Eu nunca fui um bom homem, mas minhas filhas merecem pessoas boas ao seu redor. Josie ficou no centro da sala, olhando para o homem que ela tinha visto na noite anterior, de pé sobre alguém ajoelhado no concreto. O homem que ela temia. O homem que acabara de abrir o peito e deixá-la ver por dentro. E ela perguntou suavemente: "Por que você está me contando isso?" Lennox manteve seu olhar, e pela primeira vez desde que o conheceu, seus olhos não estavam totalmente frios. Havia algo mais quente por um único grau, mas o suficiente. Porque você merece saber em que casa está, e você ainda tem o direito de ir embora. Ele disse ir embora, mas não você deveria ir embora. E Josie ouviu a diferença. Ouviu o espaço entre permissão e desejo. Ouviu o que ele não disse na maneira como não se levantou para abrir a porta para ela. Na maneira como permaneceu sentado esperando por sua decisão. Na maneira como suas mãos se apertaram ligeiramente na mesa, como se sua resposta importasse mais do que ele gostaria de admitir. Josie olhou para ele, olhou para a fotografia de Camille na mesa, olhou pela janela para a neve ainda cobrindo a cidade, então olhou para as botas de couro marrom em seus pés, as botas que ele havia procurado sob as palavras mais quentes para o inverno de Chicago. E ela não foi embora. Os dias que se seguiram se desenrolaram com um ritmo que Josie não ousava chamar de felicidade, mas ela não sabia como nomeá-lo. Talvez paz, do tipo frágil, como uma fina camada de gelo sobre um lago de inverno, bonita, mas suscetível a rachar se alguém pisasse com muita força. Ela cozinhava 3 refeições por dia, e cada refeição se tornava algo mais do que comida. Era como ela falava com a casa quando não sabia como usar palavras. Era como ela dizia a Meadow que tinha ouvido seu desejo por pizza. Então ela aprendeu a fazer a massa do zero e observou a criança devorar 3 fatias seguidas antes de declarar Josie uma feiticeira. Era como ela dizia à Paloma que se lembrava de seu gosto por doces, moldando uma panqueca de carinha feliz todas as manhãs e regando-a com mel. E embora Paloma não dissesse nada, ela sempre comia aquela primeiro. Paloma começou a mudar lentamente, tão sutilmente que teria passado despercebido por qualquer um que não estivesse prestando atenção. Mas Josie prestava atenção porque ela já tinha sido a criança silenciosa em lares adotivos e sabia como era aquele silêncio por dentro. Paloma começou a falar. Não muito e não para mais ninguém. Apenas para Josie. Frases curtas no início como Senhorita Josie, eu desenhei isso para você. Ou Senhorita Josie, eu quero sentar ao seu lado. Então, gradualmente, frases mais longas, e Josie guardava cada palavra como ouro, porque sabia que uma criança escolhendo abrir a boca para você era um presente que nenhum dinheiro poderia comprar. Então veio a noite em que Meadow teve um pesadelo. Não o primeiro, mas a primeira vez que Josie estava lá sozinha quando aconteceu. A senhora Pettine estava dormindo. Lennox ainda não tinha chegado em casa. Os gritos de Meadow ecoaram pelo corredor e levaram Josie ao quarto das meninas. A criança estava encolhida, os olhos apertados, lágrimas escorrendo por suas bochechas, chamando mamãe repetidamente como uma oração que ela não sabia se alguém podia ouvir. Josie sentou na beira da cama, a pegou gentilmente em seus braços e cantou. Não uma canção de ninar famosa, nada polido, mas a única canção que ela se lembrava do sistema de lares adotivos, a que a terceira mãe adotiva, a única verdadeiramente gentil em uma longa cadeia de crueldade, havia cantado para ela nas noites em que chorava por uma mãe biológica que nunca conheceu. A voz de Josie era suave, um pouco rouca, não bonita, mas quente
E Meadow lentamente se acalmou, sua pequena mão agarrando a camisa de Josie antes que o sono a tomasse novamente. Paloma, acordada em algum momento silencioso que ninguém notou, saiu de sua própria cama e se aninhou do outro lado de Josie. E Josie ficou ali segurando as duas meninas, cantarolando uma canção de outra vida, sentindo algo dentro de seu peito se consertar lentamente, peça por peça. Lennox voltou às 3 da manhã, subiu as escadas, caminhou em direção ao quarto de sua filha, como fazia todas as noites, e parou na porta. Josie havia adormecido na cadeira ao lado da cama, a cabeça inclinada para um lado. Ambas as meninas aninhadas juntas no colchão, cada uma segurando uma de suas mãos, e nos três rostos repousava uma paz que Lennox não via naquele quarto desde que Camille estava viva. Ele ficou ali por um longo tempo, mais do que em qualquer outra noite, a mão agarrando a moldura da porta até os nós dos dedos ficarem brancos. Na manhã seguinte, na mesa da cozinha, Josie serviu o café de Lennox como fazia todos os dias. E quando ela pousou a caneca, seus dedos roçaram as costas da mão dele por apenas uma fração de segundo, e ambos se afastaram como se tivessem se queimado. Josie olhou para baixo. Lennox olhou para outro lugar. Nenhum dos dois falou, mas Brick estava na porta com sua própria caneca, o canto da boca se contraindo por um breve segundo antes que sua expressão de ferro retornasse. Naquela tarde, Josie usou o pequeno telefone que Brick lhe dera para ligar para Lainey, sua única amiga próxima, a quem ela não conseguia contatar desde a noite da nevasca. E quando Lainey ouviu sua voz, ela gritou tão alto que Josie teve que afastar o telefone do ouvido. "Josie Whitfield, eu pensei que você estivesse morta. Onde você esteve por semanas?" Josie contou a ela parte da verdade, que estava hospedada com uma família, cozinhando, tinha um lugar para morar, estava segura. Lainey ficou quieta por um momento, depois perguntou no tom baixo que usava apenas quando estava realmente preocupada. "Que família, Josie? Na Gold Coast, quem lá contrata uma cozinheira assim?" E quando Josie disse Ashford, houve um silêncio longo o suficiente para Josie saber que Lainey estava juntando as peças. E então a voz de sua amiga explodiu, afiada e alarmada. "Você está morando com a máfia. Você perdeu o juízo?" Josie não soube como responder, porque não podia negar e não podia explicar que o chefe da máfia havia procurado as botas mais quentes para ela e que suas filhas desenhavam figuras de boas-vindas para ela. Então ela apenas disse que estava bem. E Lainey, que a conhecia bem o suficiente para saber quando não insistir, respondeu: "Apenas tome cuidado, Josie." Mas aquela paz frágil se quebrou ainda mais 2 semanas depois, quando um envelope grosso chegou pelo correio. Brick o abriu primeiro, verificou o conteúdo e depois o entregou a ela. Dentro estavam os papéis do divórcio de Troy, junto com a exigência de seu advogado de reter todos os bens compartilhados, o apartamento, o carro, as contas conjuntas, tudo. Josie sentou na mesa da cozinha, olhando para a pilha de linguagem jurídica que mal entendia e chorou. Não pelo dinheiro ou pela propriedade, porque não havia muito, mas porque 3 anos de casamento agora estavam reduzidos a folhas de papel branco. E o homem que havia jurado amá-la diante de Deus estava contratando advogados para levar quaisquer migalhas que restassem. Suas lágrimas caíram na primeira página e borraram a assinatura de Troy no canto, e ela ficou ali sozinha na cozinha, chorando sem som. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã, Brick entrou e colocou um cartão de visita na frente dela na mesa. Um escritório de advocacia no centro de Chicago, do tipo de cartão grosso em relevo que apenas os advogados mais caros usavam, e embaixo dele, uma pequena nota manuscrita com uma breve mensagem. "Pago integralmente. Você não deve nada." Josie olhou para o cartão, depois para Brick. Ele apenas deu de ombros da sua maneira habitual de cara de pedra e disse: "O Sr. Ashford me pediu para lhe entregar. Ligue para eles." Então ele saiu e Josie ficou ali segurando o cartão, lembrando-se do histórico de pesquisa no laptop, lembrando-se das botas, lembrando-se de como Lennox havia dito "eu só paguei", quando a verdade era muito maior. E ela entendeu que era assim que ele se importava. Não com palavras, não com abraços, não com "você está bem?", mas com as botas mais quentes e o melhor advogado, e uma mensagem poderosa escrita em um pequeno pedaço de papel. 3 meses na casa da Gold Coast, e Josie havia se tornado algo mais do que a cozinheira,
embora ninguém nunca dissesse isso em voz alta. Ela levava Paloma e Meadow para a escola todas as manhãs, sentada no banco de trás com elas, enquanto Brick dirigia, ouvindo Meadow tagarelar, sem parar, sobre tudo o que tinha acontecido ou poderia acontecer, observando Paloma desenhar silenciosamente no pequeno caderno que carregava para todos os lugares. Ela as buscava todas as tardes, ajudava Meadow com a matemática que ela detestava e lia para Paloma antes de dormir. 2 livros todas as noites, nem mais nem menos, porque Paloma não fechava os olhos a menos que tivessem sido exatamente 2. Ela aprendeu de cor que Meadow gostava de ovos mexidos, mas recusava fritos, que Paloma só comia cenouras se fossem cortadas em estrelas, que ambas as meninas tinham medo de trovão, mas Meadow gritava enquanto Paloma ficava em silêncio e agarrava a mão mais próxima. Ela sabia essas coisas porque prestava atenção, porque já tinha sido a criança que ninguém notava, e jurou que essas duas nunca conheceriam esse sentimento. Ainda assim, a senhora Petton permanecia distante. 3 meses se passaram e ela ainda a chamava de Senhorita Whitfield. Ainda mantinha uma distância educada, mas inconfundível, que Josie sentia sempre que a mulher mais velha passava por ela no corredor. Ainda endireitava a fotografia de Camille todas as manhãs como um lembrete ritual de que a verdadeira senhora da casa estava presente, mesmo na morte. 3 anos se foram, mas não se foram de todo. Josie não a culpava. Ela entendia que a senhora Petton amava Camille, cuidava desta família desde que as meninas nasceram, e que aos seus olhos Josie era uma intrusa, cruzando um terreno sagrado que ela havia jurado guardar para alguém que não estava mais lá. Então aconteceu em uma noite de semana, quando Lennox estava fora a negócios em Detroit e Brick tinha ido com ele, quando apenas 4 pessoas permaneciam na casa. Josie, a senhora Petton e as 2 meninas. Josie acordou às 2 da manhã com um som do quarto das crianças. Não choro, mas um gemido baixo e quebrado, o som de uma criança em apuros. E ela correu pelo corredor para encontrar Paloma encolhida em sua cama, o rosto vermelho escuro, a testa úmida de suor, seu pequeno corpo tremendo, os olhos apertados. Quando Josie colocou a mão na testa da criança, soube imediatamente que a febre estava alta, perigosamente alta, quente o suficiente para que ela retirasse a mão em alarme. A senhora Petton já estava lá, de pé ao lado da cama com uma mão agarrando a estrutura da cama. Seu rosto sem cor, e pela primeira vez desde que Josie a conhecia, aquela expressão perfeitamente controlada e severa se quebrou. Ela estava assustada. Suas mãos tremiam enquanto pegava o telefone. Sua voz tremia enquanto ligava para o médico. Josie viu naquele momento que a mulher mais velha amava as meninas como se fossem suas próprias netas. Mas a idade e o medo estavam roubando sua capacidade de agir. Josie não entrou em pânico. Ela não sabia por que não entrou, porque nunca havia cuidado de uma criança com febre antes. Mas algo dentro dela se ergueu, um instinto que ela não sabia que possuía até ser necessário, e ela se moveu. Ela pegou um pano morno e limpou suavemente a pele de Paloma para baixar a temperatura, não água fria, porque se lembrava de ter lido uma vez que o frio poderia chocar o sistema de uma criança. Ela procurou no armário de remédios por um redutor de febre infantil, leu a dosagem com cuidado, mediu-a com precisão, convenceu Paloma a engolir e então a pegou em seus braços, segurando-a ereta e firme, e começou a cantar. Era a mesma canção de ninar do sistema de lares adotivos, a que ela havia cantado para Meadow semanas antes. Sua voz baixa e constante, repetindo-a várias vezes, até que a respiração de Paloma gradualmente se acalmasse. Meadow acordou com a comoção e sentou na cama com olhos grandes e ansiosos. E Josie a chamou para perto, sussurrando que sua irmã só tinha febre e ficaria bem. E Meadow desceu e se pressionou contra o ombro de Josie, silenciosa pela primeira vez em sua vida, sem fazer uma única pergunta. Paloma se agarrou à camisa de Josie, sua pequena mão ardente segurando o tecido como se fosse uma tábua de salvação. E na névoa da febre, ela murmurou uma palavra tão suave que apenas Josie pôde ouvir, porque a cabeça da criança repousava em seu peito. Mamãe, uma palavra. Então ela emergiu um pouco, reconheceu seu erro e se corrigiu em um sussurro fraco. Senhorita Josie. Mas a primeira palavra já havia sido dita. Ela pairou no ar entre elas, e Josie mordeu os lábios com tanta força que pensou que poderia sangrar.
recusando-se a chorar na frente de uma criança doente. O médico chegou 40 minutos depois, examinou Paloma, garantiu que era apenas uma febre viral, que a medicação e os cuidados estavam exatamente corretos. Ela se recuperaria em 1 ou 2 dias. Depois que ele saiu, Paloma adormeceu nos braços de Josie e Meadow adormeceu contra seu ombro. Josie cuidadosamente colocou as duas meninas de volta em suas camas, cobriu-as com os cobertores e saiu. A senhora Patton estava sentada sozinha na mesa da cozinha, as mãos em volta de uma xícara de chá que esfriou, as costas mais curvadas do que Josie jamais vira. Josie se moveu para servir-lhe uma xícara fresca. Mas a senhora Patton falou primeiro, sua voz instável, uma voz que Josie nunca tinha ouvido da mulher que era sempre tão composta. Camille costumava cantar quando as meninas estavam doentes. Ela tinha uma voz linda, mais bonita que a sua. Ela fez uma pausa, engoliu em seco e continuou, e sua voz tremeu ainda mais. Eu odiei você, senhorita Whitfield. Desde o dia em que você entrou nesta casa, eu odiei você porque você estava na cozinha dela. Você cozinhava no fogão dela, você cantava para os filhos dela, e você me fazia lembrar dela todos os dias até que eu não aguentava mais. Ela parou, os olhos avermelhados, e Josie não disse nada porque entendeu que era um momento para ouvir, não para se defender. Mas eu estava errada. A última palavra quebrou um pouco, o suficiente para Josie ouvir 3 meses de orgulho e luto desmoronando. Você não a está substituindo. Você não é ela. Você é... Ela hesitou, procurando a palavra certa, e então disse suavemente, quase em um sussurro. Você é Josie. Pela primeira vez em 3 meses, ela disse seu nome. Não, senhorita Whitfield. Não, a cozinheira. Josie. Soou como uma porta se abrindo, como a última parede da casa finalmente cedendo. Josie sentou-se ao lado dela e não falou. Ela simplesmente colocou a mão sobre a da mulher mais velha, e a senhora Patton não a afastou. Ela a deixou descansar ali, e as duas mulheres sentaram na cozinha silenciosa, uma velha e uma jovem, ambas sabendo o que significava a perda, ambas aprendendo a deixar alguém entrar no espaço que os mortos haviam deixado para trás. Lennox começou a mudar, não ruidosamente. Não com declarações, mas de maneiras silenciosas que apenas alguém vivendo sob o mesmo teto notaria. Das maneiras que Josie notava, porque ela prestava mais atenção nele do que se importava em admitir. Ele começou a chegar em casa mais cedo, não todos os dias, mas com frequência suficiente para a diferença importar. Antes, ele voltava a 1 ou 2 da manhã, quando a casa estava dormindo. Agora, às vezes, ele entrava às 7 da noite, a tempo do jantar, a tempo de sentar à mesa com suas filhas em vez de comer sozinho em seu escritório, como a senhora Patton disse que ele fazia há 3 anos. Ele começou a perguntar a Josie sobre a comida, não por educação, não por obrigação, mas como se realmente quisesse saber. O que você colocou no molho hoje à noite está diferente. Ou, o peixe de ontem, você pode fazer de novo? Meadow não para de falar sobre ele o dia todo. Cada breve pergunta ela guardava dentro do peito, porque sabia que Lennox Ashford não era um homem que perguntava a menos que se importasse. Então, uma manhã, Josie cortou o cabelo, não em um salão, porque ela não ia a lugar nenhum sozinha, mas no banheiro com uma tesoura emprestada da senhora Patton, cortando-o mais curto, na altura dos ombros, em vez de nas costas. Uma pequena mudança, mas a primeira que ela escolheu para si mesma desde que entrou na casa. Sua maneira silenciosa de dizer a si mesma que estava começando de novo. Quando ela entrou na cozinha naquela manhã, Lennox estava à mesa olhando para o telefone. Ele levantou o olhar e não desviou imediatamente, como costumava fazer. Ele olhou e continuou olhando, seus olhos cinzentos demorando-se no cabelo castanho avermelhado mais curto. Em seu rosto agora emoldurado de forma diferente. Seu pescoço e clavícula mais visíveis à luz da manhã. Ele olhou por tempo suficiente para Meadow, sentada com sua panqueca, notar, e ela disse com uma voz clara, inocente e impiedosa. Pai, por que você está olhando para a senhorita Josie desse jeito? Lennox se virou na mesma hora, pousou o telefone e disse, eu não estou olhando para ela de jeito nenhum, rápido demais para ser convincente. Josie abaixou a cabeça e fingiu se concentrar na frigideira de ovos para esconder o calor subindo em suas bochechas. E da porta da cozinha, Brick tossiu. A tosse falsa mais óbvia que ela já tinha ouvido.
o som de um homem tentando não rir e falhando miseravelmente. Algumas semanas depois, Lennox teve convidados. Parceiros, ele os chamou. 3 homens internos caros. Josie sabia que era melhor não estudar muito de perto. Melhor não lembrar. A senhora Patton deveria cozinhar o jantar, mas sua dor nas costas era tão forte que ela não conseguia ficar de pé. Então Josie assumiu. Ela cozinhou com tudo o que tinha. Risoto de cogumelos trufados com carne assada no vinho tinto, um prato que ela aprendeu em seu antigo restaurante, mas nunca teve permissão para preparar, porque o chefe de cozinha não deixava um subchefe cuidar do prato principal. Naquela noite, o prato principal era dela. Cada mordida, cada camada de sabor, cada textura, a refeição foi excelente. Os convidados elogiaram. Brick acenou uma vez em aprovação, e Lennox observou Josie enquanto ela levava os pratos para a mesa com um olhar que ela não conseguia ler completamente, mas podia sentir, mais pesado que o normal, mais quente por um grau. Depois que os convidados foram embora e a casa ficou quieta novamente, Lennox entrou na cozinha e parou na porta. Josie estava na pia de costas para ele, lavando a louça, cantarolando suavemente, sem saber que ele estava lá, cantando a canção de ninar do sistema de lares adotivos que se tornou a canção desta casa. E ela lavava e cantarolava como se pertencesse àquela cozinha para sempre, como se tivesse nascido para ficar ali com as mãos na água morna e a voz no ar quente. Lennox ficou parado e observou, não a observando cozinhar ou lavar, mas a observando viver, a observando pertencer sem tentar. Então ela se virou e o viu, e ambos ficaram imóveis, ela com um prato molhado nas mãos. Ele encostado na moldura da porta, 3 passos entre eles preenchidos com algo que nenhum dos dois nomeou. Lennox disse, sua voz mais baixa que o normal. Obrigado, estava muito bom. Então ele saiu mais rápido que o normal, como se um segundo a mais e ele pudesse dizer algo que não estava pronto para dizer. Josie o observou ir, depois se virou para a pia. A animal não possuía para a pia e a canção em sua garganta havia desaparecido. 2 semanas depois veio o aniversário de Camille. Josie soube porque a senhora Patton lhe contou naquela manhã, sua voz gentil, não mais fria, apenas triste. Hoje é o dia dela. O Sr. Ashford não sairá do quarto. Não bata. Josie assentiu, e como previsto, Lennox não apareceu o dia todo. Sua porta permaneceu fechada. Nenhum som veio de dentro. A casa inteira parecia mais silenciosa que o normal, como se estivesse de luto. Josie cozinhou o jantar para as meninas e para a Sra. Patton. E quando todos foram para a cama, ela fez um prato extra, o mesmo risoto que ele uma vez terminou completamente, colocou em uma bandeja com um copo d'água e um guardanapo, levou até a porta dele, pousou, bateu uma vez suavemente e disse através da madeira: "Você não precisa comer, mas está aqui se quiser." Então ela se afastou sem esperar por uma resposta, sem pressionar, sem perguntar se ele estava bem, porque sabia que ele não estava. E perguntar só o forçaria a fingir. Na manhã seguinte, Josie levantou cedo e foi para a cozinha e viu 2 coisas. Primeiro, a bandeja que estava do lado de fora da porta de Lennox havia sumido. O prato lavado e deixado impecável na bancada. Segundo, ao lado do prato havia uma pequena flor silvestre branca, o caule cortado curto, do tipo que Josie costumava colocar no parapeito da janela da cozinha, porque preferia flores silvestres às compradas em lojas. Do tipo que ela não sabia que Lennox notava. Mas claramente ele notava, porque estava lá. Não havia bilhete nem palavras, nada além daquela pequena flor branca na mesa da cozinha. No entanto, Josie ficou olhando para ela por um longo tempo e entendeu. Era assim que Lennox dizia obrigado. Era assim que ele dizia eu comi. Era assim que ele dizia ontem à noite você me ajudou a sobreviver a um dia que eu não queria sobreviver. E ele disse tudo isso com uma flor silvestre que ele nunca admitiria ter colhido. Troy Whitfield apareceu em uma tarde de sábado enquanto Josie cozinhava o jantar e as meninas assistiam a desenhos animados na sala de estar. A campainha do portão tocou repetidamente, áspera e insistente, e a câmera de segurança mostrou a imagem de um homem cambaleando em frente às grades de ferro, cabelo desgrenhado, jaqueta amassada, olhos vermelhos, bêbado o suficiente para mal conseguir ficar de pé, mas alto o suficiente para garantir que toda a rua o ouvisse. Brick verificou o monitor, sua expressão endurecendo,
e saiu imediatamente. Josie não precisava ver a tela para saber quem era. Ela ouviu sua voz, a voz de Troy, a voz com a qual ela viveu por 3 anos, doce quando ele queria algo, cruel quando ela o negava. E agora era a segunda, encharcada de álcool e raiva, gritando através do portão de ferro. Josie, eu sei que você está aí. Saia, sua mulher inútil. Nem consegue ter um bebê agora. Você está bancando a amante da máfia. Josie congelou no meio da cozinha, a colher de pau ainda na mão, o sangue sumindo de seu rosto. Em um instante, ela tinha 14 anos de novo, parada em seu quinto lar adotivo, ouvindo palavras que nenhuma criança deveria ouvir. A senhora Patton reagiu antes dela. Ela levou as meninas para cima imediatamente, dizendo-lhes calmamente que alguém havia se enganado de casa, sua voz firme como se já tivesse lidado com situações como essa antes. Talvez tivesse. Brick chegou ao portão e se posicionou entre as grades de ferro e Troy. Mesmo bêbado, Troy não era tolo o suficiente para não perceber que o homem à sua frente poderia quebrar seu pescoço com uma mão. Mesmo assim, ele gritou, porque o álcool lhe dava uma coragem que ele nunca possuiu sóbrio. Eu sou o marido dela. Tenho o direito de ver minha esposa. Então Lennox saiu e o ar mudou. Ele passou pela porta da frente com uma camisa preta, de mãos vazias, expressão indecifrável, movendo-se em direção ao portão com a autoridade silenciosa de um proprietário, lidando com um inseto fazendo muito barulho. Troy o viu, e qualquer instinto de sobrevivência que restava em seu corpo encharcado de álcool piscou para a vida. Lennox Ashford não precisava se anunciar. A maneira como ele se movia, a maneira como o ar parecia esfriar ao seu redor, a maneira como Brick instintivamente se afastou, tudo isso falava. Lennox parou na frente de Troy e olhou para ele, e Josie viu aquele olhar uma vez antes no porão, o olhar que enviou um frio por sua espinha, o olhar que toda a cidade sabia que era melhor não provocar. Troy encolheu, transformando-se de um gritador bêbado em um covarde trêmulo em um único segundo. Lennox falou suavemente, lentamente, cada palavra caindo como uma gota de gelo. Você tem 10 segundos para desaparecer. Se eu ouvir seu nome perto dela de novo, esses 10 segundos serão os últimos que você terá. Ele não gritou. Ele não esbravejou. Sua voz era mais silenciosa que folhas caindo, mas mais pesada que qualquer grito que Troy já tivesse ouvido. Troy correu. Realmente correu. Ele tropeçou na calçada, quase caiu, e então desapareceu no final da rua. Lennox voltou para dentro, deu um breve aceno a Brick e caminhou em direção à cozinha. Josie estava sentada no chão, de costas para o armário, os joelhos puxados para o peito, o rosto enterrado nas mãos. Ela não estava chorando por causa de Troy. Ela havia parado de chorar por Troy há muito tempo. Ela estava chorando de vergonha. Aquele homem ficou do lado de fora desta casa e gritou para o mundo que ela era inútil, estéril. E agora Lennox sabia, Brick sabia, a senhora Patton sabia, a rua inteira sabia. E a vergonha cortava mais fundo que qualquer insulto, porque não era mentira. Ela realmente não podia ter filhos. Ela realmente tinha sido descartada por isso. E essa verdade exposta diante de pessoas com quem ela começara a se importar, a fez querer desaparecer no chão. Lennox sentou no chão da cozinha ao lado dela. Ele não falou. Ele simplesmente sentou ali, de costas para o armário como ela, e esperou. Então Josie começou a falar. Pela primeira vez, ela contou tudo. Não a história superficial que ela compartilhou no escritório semanas antes, mas a parte mais profunda que ela nunca contou a ninguém. Nem a Troy, nem mesmo a Lainey. Ela lhe disse que era órfã, que sua mãe a deixou em um hospital quando nasceu, que ela cresceu em lares adotivos, 7 lares em 18 anos, e nem todos seguros, que havia mãos destinadas a protegê-la que fizeram o oposto, que ela deixou o sistema aos 18 anos com suas roupas em um saco de lixo preto e ninguém para se despedir. Ela lhe disse que se casou com Troy por desespero, porque tinha 24 anos e nunca pertenceu a ninguém, nunca teve uma família. E Troy disse que a amava e ela acreditou nele porque precisava acreditar, precisava saber que alguém no mundo a havia escolhido. Então ela falou da infertilidade, sua voz diminuindo quase a um sussurro, que quando o médico disse que ela nunca teria filhos. O primeiro pensamento que teve não foi, eu nunca serei mãe, mas eu não tenho mais nada para dar.
Toda a sua vida ela não teve nada. Sem casa, sem dinheiro, sem família. Ela pensou que pelo menos poderia dar um filho a alguém. Pelo menos poderia construir uma família, mesmo que nunca tivesse conhecido uma. Mas nem isso ela tinha. Lennox ouviu sem interromper uma vez. Quando ela terminou, o silêncio encheu a cozinha. Então ele falou e sua voz tremeu. A primeira vez que ela o ouviu tremer. Você acha que não poder ter filhos te torna menos valiosa? Josie não respondeu, porque a resposta já estava em seus olhos. Lennox se virou para ela e em seu olhar cinzento, algo queimava que ela nunca tinha visto antes. As duas meninas lá em cima, a mãe delas deu à luz a elas. Mas você é quem as fez rir de novo. Paloma falou pela primeira vez em 3 anos por sua causa. Meadow dorme a noite toda sem pesadelos por sua causa. Você diz que não tem nada para dar. Josie desabou, lágrimas caindo livremente. E Lennox sentou ali ao lado dela no chão da cozinha. Ele não a alcançou porque ainda não sabia como. Ele não acrescentou mais palavras porque já havia dito tudo o que podia. Mas ele não foi embora. E Josie entendeu que para Lennox Ashford, não ir embora era como ele dizia. Estou aqui. Aconteceu em uma tarde de domingo, enquanto Josie e as meninas faziam biscoitos na cozinha. Meadow estava em um banquinho para alcançar a bancada, as mãos empoeiradas de farinha, chocolate manchado em sua bochecha porque ela provava mais do que misturava. Paloma sentava ao lado da mesa, desenhando em papel manteiga, olhando de vez em quando para a irmã e para Josie com olhos grandes e pacíficos. Este era o momento que Josie mais amava a cada semana. A cozinha quente, o cheiro de manteiga derretida, a conversa constante de Meadow, o suave arranhar do papel enquanto Paloma desenhava. Um tipo de paz que ela nunca conhecera nos 27 anos anteriores. Então Meadow perguntou de repente, sem aviso, sem hesitação, com a voz clara de uma criança de 5 anos que ainda não entendia que algumas perguntas fazem os adultos pararem de respirar. Senhorita Josie, você gosta do meu pai? Josie quase deixou cair a tigela de massa. Ela forçou uma pequena risada e disse que gostava do pai delas, que ele era um bom homem. Meadow balançou a cabeça. Olhos sérios, tão parecidos com os de Lennox, que se mantinham firmes sem piscar. Não desse jeito. Como a mamãe gostava do papai. Nas fotos, a mamãe olha para ele do mesmo jeito que você olha para ele. Josie ficou imóvel na cozinha, a tigela ainda nas mãos, sem saber como responder, porque não sabia quando uma criança de 5 anos se tornou perspicaz o suficiente para ver através dos adultos, para ver o que os adultos tentavam esconder, para notar a maneira como Josie olhava para Lennox quando ele não estava ciente, para notar algo que a própria Josie mal ousara nomear. Então Paloma falou pela primeira vez, entrando em uma conversa para a qual ninguém a havia convidado. Sua voz suave como um sopro, mas cada palavra pesada como pedra. Eu quero que você fique para sempre. 6 palavras da criança que mal falara com alguém por 3 anos. A criança com quem Josie sentara por horas desenhando em silêncio. A criança que uma vez a chamara de mamãe com febre e se corrigira. A criança cujos desenhos sempre mostravam uma mulher ruiva ao lado de uma casa amarela. Josie pousou a tigela e se ajoelhou, abraçando as duas meninas. As mãos de Meadow cobertas de farinha em seu pescoço, Paloma pressionando o rosto em seu peito. A voz de Josie tremeu, mas se manteve firme. Não importa o que aconteça, não importa nada. Eu sempre amarei vocês duas. Sempre. Ela não prometeu ficar para sempre, porque aprendera a nunca prometer o que talvez não pudesse cumprir. Mas ela prometeu amor, porque isso ela podia dar sem dúvida. Naquela noite, Josie deitou no sofá da sala, olhando para o teto. Incapaz de dormir, a pergunta de Meadow girava em sua mente. Você olha para o papai do jeito que a mamãe olhava. A criança estava certa. As crianças não mentiam sobre o que viam. Josie sabia que amava Lennox Ashford. Não porque ele a resgatou de uma tempestade de neve. Não por causa da casa grande ou do advogado caro. Mas por causa das pequenas coisas que ele nunca reivindicaria. Por causa do histórico de pesquisa pelas botas femininas mais quentes à meia-noite. Porque ele sentou no chão da cozinha ao lado dela e não foi embora quando ela chorou. Por causa do som raro de sua risada quando Meadow contava uma piada terrível. Por causa da flor silvestre na mesa da cozinha na manhã seguinte, ao aniversário de Camille que ele colocou lá e nunca mencionou.
Ela o amava porque ele não era bom da maneira que o mundo definia como bom. Mas ele era o pai que sentava entre as camas de suas filhas todas as noites, mesmo que chegasse em casa às 3 da manhã. O homem que cantava canções de ninar desajeitadas com uma voz tão rouca que Josie tinha que lutar contra um sorriso quando a ouvia através da parede. O homem cujos olhos cinzentos e frios se suavizavam além do reconhecimento quando olhava para seus filhos, tão suaves que ele destruiria qualquer um que ousasse testemunhar. E ainda assim, Josie tinha medo. Não medo de Lennox. Ela havia superado isso há muito tempo. Ela tinha medo de si mesma, medo de não ser digna. Quem era ela? Uma garota criada em lares adotivos, sem diploma, sem família, incapaz de ter filhos. Uma subchefe que perdeu o emprego e foi jogada descalça na neve por seu marido. Quem era ela para amar Lennox Ashford? Ela temia que, se falasse em voz alta, se admitisse, perderia tudo o que havia encontrado. As meninas, a cozinha quente, as botas marrons, a flor silvestre, a própria casa. E ela não tinha certeza se conseguiria sobreviver a perder mais uma coisa. Aconteceu 3 noites depois da tarde de fazer biscoitos, quando as meninas já dormiam há muito tempo. A senhora Patton havia se retirado para seu quarto. Brick estava sentado no carro do lado de fora do portão, como fazia todas as noites, e a casa havia se acomodado na quietude a que Josie se acostumara. A quietude das 2 da manhã, quando os únicos sons eram o zumbido baixo da geladeira e o tic-tac constante do relógio da cozinha. Josie estava terminando sua rotina noturna antes de dormir, limpando as bancadas, dobrando as toalhas, verificando o fogão uma última vez. Pequenos rituais que ela realizava porque esta cozinha se tornara o lugar a que ela mais pertencia na casa. O lugar onde ela era livre, onde suas mãos tinham valor, onde ela era simplesmente ela mesma. Então ela ouviu passos e Lennox entrou na cozinha. Ele nunca entrava a essa hora. Ele geralmente ia direto do porão ou de seu escritório para o quarto de sua filha e depois para o seu. A cozinha era o território de Josie, e ele respeitava isso da maneira não dita. Ele respeitava muitas coisas. Mas esta noite ele entrou, puxou uma cadeira na mesa da cozinha e sentou. Ele colocou as 2 mãos na mesa e olhou para ela. Josie estava perto da pia, o pano ainda na mão, e encontrou seu olhar. Ela sabia que algo estava diferente, porque Lennox Ashford não era um homem que se sentava à mesa da cozinha às 2 da manhã para uma conversa ociosa. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, tempo suficiente para Josie quase falar, mas se conteve porque aprendera que o silêncio dele não era vazio. Era o silêncio de um homem tentando moldar palavras que não estava acostumado a dizer. Finalmente ele começou, sua voz plana como de costume, mas carregando uma fratura por baixo. Estou me organizando para me afastar de tudo. O trabalho, o porão, tudo isso. Vai levar tempo, talvez um ano, mas estou fazendo isso. Josie ouviu sem saber por que ele estava lhe contando. Por regra, ela não perguntava sobre o trabalho dele, e ele não o mencionava. Esta noite, ele estava quebrando sua própria regra. Lennox olhou para suas mãos apoiadas na madeira, depois ergueu os olhos para os dela. E quando continuou, seu tom mudou. Não era mais plano, era mais lento, mais pesado, como se cada palavra tivesse que ser arrastada de um lugar que ele havia selado há 3 anos. Eu vivi os últimos 3 anos como um homem morto. Acordar, trabalhar, voltar para casa, sentar no quarto da minha filha no escuro, repetir, não sentir nada. Eu pensei que essa parte de mim morreu com Camille. Pensei que passaria o resto da minha vida como um corpo ambulante sem alma. E eu aceitei isso porque não achava que merecia mais. Ele fez uma pausa, engoliu em seco e Josie viu o movimento em sua garganta, viu sua mandíbula se contrair e relaxar, viu o homem que a cidade temia, lutando com a linguagem, como se as próprias palavras o cortassem. Então você apareceu, descalça na neve, e minha filha me disse para parar o carro. Ele olhou para ela, e seus olhos cinzentos agora não eram nem frios nem quentes, mas nus, despidos da armadura que ele usara por 37 anos. Eu parei. Eu nunca parei por ninguém. Eu passei por centenas de pessoas nessas ruas sem virar a cabeça. Mas naquela noite eu parei e não sabia por quê. Ou talvez eu soubesse e apenas não quisesse admitir até agora. Josie ficou imóvel, o pano ainda apertado na mão, sentindo tudo dentro dela tremer, não de medo,
mas com o conhecimento do que estava por vir, querendo e temendo ao mesmo tempo. Lennox continuou. Você trouxe esta casa de volta à vida. Você fez minhas filhas rirem de novo. Você fez a senhora Patton te chamar pelo seu nome, em vez de senhorita Whitfield. Você fez Brick tossir na cozinha para esconder um sorriso, e aquele homem não sorri desde que o conheço. Ele parou, então falou novamente, e sua voz realmente tremeu pela primeira vez que ela já ouviu. Você me faz querer voltar para casa, não apenas para este prédio. Para casa. Você entende? Antes de você, eu voltava porque minhas filhas estavam aqui. Agora eu volto porque você está aqui. Ele manteve seu olhar, e as próximas palavras que ele disse foram faladas em um tom que ela sabia que se lembraria até seu último suspiro. Você não é a cozinheira desta casa. Você é o lar. Josie desabou. Lágrimas escorreram livremente por seu rosto, caindo na mão que ainda segurava o pano. Porque em 27 anos, ninguém nunca olhou para ela e viu um lar. Eles viram um fardo, uma órfã, uma esposa estéril, uma peça extra que não pertencia. Lennox se levantou, contornou a mesa e, pela primeira vez desde que ela morava sob este teto, ele a abraçou, desajeitado, rígido. O abraço de um homem que havia esquecido como segurar alguém, seus braços se acomodando em seus ombros com incerteza, seu queixo apoiado no topo de sua cabeça. Ele a segurou como se fosse a primeira e a última vez. E, na verdade, era a primeira vez que ele segurava alguém desde Camille. Josie falou em seu peito, sua voz embargada. Eu não posso ter filhos. Você sabe disso. Eu não posso te dar nada mais. Lennox não a silenciou levantando a voz, mas apertando os braços ao redor dela. Sua resposta foi baixa, vibrando através de seu peito contra a bochecha dela. Você já me deu tudo o que eu não sabia que estava faltando. O primeiro beijo não foi como nos filmes. Não havia música crescendo ao fundo, nem luz de velas, nem momento perfeito onde dois rostos se inclinavam no ângulo certo e tudo se encaixava perfeitamente. Foi bagunçado e hesitante, salgado com lágrimas, porque Josie ainda estava chorando quando Lennox inclinou a cabeça. Ele a beijou com os lábios de um homem que não beijava ninguém há 3 anos, rígido e inseguro, como se tivesse esquecido como ou temesse que, se permitisse fazer isso, ela pudesse desaparecer como Camille desapareceu. Josie o beijou de volta com os lábios molhados de lágrimas de uma mulher que nunca acreditou verdadeiramente que merecia ser beijada assim. O beijo não foi polido ou gracioso, mas foi real. Mais real do que qualquer coisa que qualquer um deles conhecera em muito tempo. Quando se afastaram, suas testas se apoiaram, suas respirações se misturando. Josie soltou uma risada suave através de suas lágrimas. E Lennox riu também. Um pequeno som que ela só tinha ouvido algumas vezes em 4 meses. O sorriso que ele geralmente reservava para suas filhas quando elas não estavam olhando. Agora ele o deu a ela. Eles se sentaram à mesa da cozinha, seus dedos se entrelaçando, sua mão grande e áspera envolvendo a dela, menor e quente. E eles sentaram em um silêncio que não precisava ser preenchido porque já estava cheio. Então Josie perguntou, porque ela sempre pensava nas meninas primeiro. O que as crianças vão pensar? Lennox olhou para ela e sorriu novamente, a segunda vez em uma noite. Um recorde. Maddow me perguntou na semana passada quando eu ia pedir para a senhorita Josie ser minha namorada. Eu não respondi. Ela olhou para mim e disse, pai, você é muito lento. Josie caiu na gargalhada. Uma risada verdadeira, a primeira em meses que não parecia forçada, e Lennox a observou com uma expressão que ela agora reconhecia. O olhar de um homem encarando algo que ele pensava ter perdido para sempre e de alguma forma encontrou novamente. Então ele ficou sério, sua mão apertando suavemente a dela. Eu estou deixando tudo. O porão, o trabalho, tudo. Vai levar tempo. Não será fácil, mas farei isso por minhas filhas. Por você. Josie apertou a mão dele de volta. Eu vou ficar. 2 palavras simples, mas para Lennox Ashford, que uma vez perdeu a única mulher que já lhe disse algo assim, essas palavras pesavam mais do que qualquer voto. Na manhã seguinte, Josie acordou com um barulho vindo da cozinha. Não o som de vidro quebrando, mas o caos inconfundível de pratos colidindo. Ela desceu correndo, pensando que algo estava errado, e parou na porta diante de uma cena que se lembraria pelo resto da vida. Lennox Ashford,
O homem que governava o lado sul de Chicago e fazia a cidade tremer, estava no meio da cozinha misturando massa de panqueca, farinha empoeirando sua camisa preta, cobrindo a bancada, espalhada pelo chão. Um ovo havia quebrado na bancada, e ele parecia estar fingindo não ver. Seu rosto estava tenso de concentração, como se estivesse negociando um acordo de US$ 1 milhão, em vez de combinar farinha e leite. Josie se encostou na porta, rindo. Lennox lançou-lhe um olhar mortalmente sério e disse: "Não é tão difícil quanto eu pensava", enquanto a mancha de farinha em sua testa provava o contrário. Então as meninas entraram correndo. O grito de Meadow encheu a casa. "Papai está cozinhando! Papai está realmente cozinhando!" Ela ficou no meio da cozinha, olhando incrédula. Depois se virou para Josie com uma expressão como se tivesse testemunhado um milagre. "Senhorita Josie, você consertou o papai completamente." Paloma seguiu, observou a bagunça. Seu pai empoeirado de farinha, Josie rindo. Então foi direto para Josie e envolveu os braços em sua perna. Ela inclinou o rosto para cima e perguntou com uma voz pequena carregada de um oceano de esperança: "Você vai mesmo ficar?" Josie se ajoelhou ao seu nível, afastou o cabelo de sua testa e assentiu, porque se tentasse falar, choraria. E esta manhã, ela queria rir. Paloma a abraçou com força por um longo momento, depois correu para encontrar papel, claramente precisando desenhar esta cena antes que ela desaparecesse. A senhora Pitton estava na porta, segurando o peito, os olhos vermelhos. Ela os enxugou desajeitadamente com a ponta de seu suéter e se virou rapidamente antes que alguém notasse. Mas Josie notou e seu sorriso se alargou. Brick estava atrás da senhora Patton, seu rosto tão duro como sempre. No entanto, o canto de sua boca se curvou muito ligeiramente, o suficiente para que apenas alguém observando de perto visse. Foi a primeira vez que Josie viu algo próximo a um sorriso no rosto do guarda intimidador. O café da manhã daquela manhã foi a pior fornada de panquecas que a casa já produziu. Metade queimada e metade crua. Mas os 4 à mesa comeram cada pedaço. Meadow declarou que foi o melhor café da manhã de sua vida. Não porque as panquecas eram boas, mas porque foi a primeira vez que seu pai ficou na cozinha cozinhando ao lado da senhorita Josie. E isso tinha um gosto melhor do que qualquer outra coisa no mundo. A paz durou 3 semanas. 3 semanas que Josie se lembraria como o período mais bonito de sua vida. 3 semanas de Lennox chegando em casa a tempo para o jantar todas as noites, ocupando seu lugar à mesa da cozinha, às vezes roçando sua mão quando ninguém estava olhando. 3 semanas de Meadow perguntando todas as manhãs: "O papai vai cozinhar de novo hoje?" E toda a cozinha rindo. 3 semanas de Paloma desenhando figuras que agora continham 4 pessoas em vez de 3. Então a escuridão retornou e veio de uma forma que Josie deveria ter esperado, porque Lennox a havia avisado que deixar aquele mundo não seria fácil e ninguém gostaria que ele se afastasse. Ele iniciou o processo de retirada, transferindo poder, cortando laços que construiu ao longo de 20 anos, e nem todos aceitaram. O primeiro a não aceitar foi Kruger. Josie não sabia seu nome verdadeiro, apenas o apelido, porque Brick o mencionou uma vez em um tom que reservava para algo verdadeiramente perigoso. Kruger viu a partida de Lennox como traição, como fraqueza, como oportunidade. O primeiro sinal veio quando Lennox entrou pela porta uma noite com um hematoma florescendo em sua bochecha esquerda, um olho ligeiramente inchado. Quando Josie olhou para ele com preocupação indisfarçada, ele disse: "Caí da escada." Josie não fez perguntas. Ela sabia que não eram escadas. Sabia que perguntar só o forçaria a mentir novamente. Ela pegou o gelo do freezer, pressionou suavemente em seu rosto, depois voltou para o fogão e fez para ele uma tigela de sopa quente. Quando ela a colocou na frente dele, ele olhou para ela com uma expressão que ela podia ler claramente. Gratidão porque ela não perguntou e dor porque ele não podia lhe contar a verdade. As coisas escalaram mais rápido do que ela esperava. Uma semana após o hematoma, Brick trouxe para casa um envelope sem endereço de remetente. Dentro havia 4 fotografias de Paloma e Meadow no pátio da pré-escola, tiradas à distância com uma lente teleobjetiva, nítidas o suficiente para capturar cada rosto, cada sorriso, cada passo. No verso da última fotografia havia uma linha manuscrita: "Bela família, mantenha-os seguros."
Josie estava ao lado de Lennox quando ele abriu. Ela viu suas mãos tremerem. A primeira vez que viu as mãos de Lennox Ashford tremerem. Então ele cerrou a mandíbula e bateu na mesa uma vez com o punho. Forte o suficiente para fazer a xícara de café tremer. Ele chamou Brick e deu ordens com a voz que Josie só tinha ouvido no porão, a voz do chefe. Dobrar a segurança ao redor da escola. Dobrá-la ao redor da casa. Ninguém saindo sem escolta. Ninguém. Sem exceções. Lennox perdeu o controle. Não em gritos, mas em algo mais assustador. Ele ficou frio. Mais frio do que no dia em que o conheceu. Como se a parte dele que começara a descongelar nas últimas semanas tivesse sido forçada a voltar para baixo do gelo. Josie o observou e soube que ele estava com medo. Verdadeiramente com medo. Não por si mesmo, mas por suas filhas. Porque Camille se foi e ele nunca teve certeza de que foi um acidente e agora alguém estava fotografando suas meninas na escola. O ponto de ruptura veio uma semana depois. Josie estava no banco de trás com Paloma e Meadow a caminho de casa da escola. Brick dirigindo. Tudo normal. Meadow estava falando sobre um projeto de arte. Paloma se encostou no ombro de Josie como sempre fazia. Então Brick ficou em silêncio. Seus olhos fixos no espelho retrovisor, sua mandíbula se contraindo. Ele falou com uma voz que Josie nunca tinha ouvido antes, despida de calma. Fiquem quietas. Cintos de segurança agora. Josie olhou para trás e viu 2 carros pretos os seguindo. Um acelerou, desviando para bloquear a estrada. Brick pisou no freio e virou o volante. Pneus cantando no asfalto. Meadow gritou. Paloma não gritou, mas ficou rígida, tremendo como uma folha. Josie não pensou. Não havia tempo. O instinto superou a razão. Ela puxou as 2 meninas para seus braços, envolvendo-se nelas, usando seu corpo como um escudo. Seu coração batia tão violentamente que ela podia senti-lo na garganta. No entanto, sua voz saiu firme, surpreendentemente firme. A mamãe está aqui. Ninguém vai tocar em vocês. A mamãe está aqui. Ela disse mamãe, e não percebeu até que a palavra já havia saído de sua boca. Não foi uma escolha ou um cálculo. Foi instinto. O instinto de uma mulher segurando 2 crianças em perigo. E naquele momento, a única palavra verdadeira era mãe. Sem papelada, sem biologia, sem permissão necessária. Ela era a mãe delas porque daria seu corpo sem hesitação para protegê-las. Brick dirigiu como um homem possuído. Ele cortou por um beco, mudou de rota 3 vezes, acelerou por um distrito industrial, circulou de volta para a Gold Coast por uma estrada diferente. Quando o carro finalmente parou em segurança dentro dos portões, ele olhou no espelho retrovisor. Josie ainda segurava as meninas com força. Meadow soluçava contra seu peito. Paloma se agarrava à sua camisa, tremendo silenciosamente. Brick, o homem de cara de ferro que raramente falava e nunca mostrava emoção, deu um único aceno de cabeça. Lento, pesado. Josie entendeu aquele aceno. Era a maneira de Brick dizer, você pertence aqui. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, depois que Josie cobriu Meadow, que ainda soluçava suavemente em seus sonhos, e depois que Paloma se agarrou à sua mão até adormecer completamente, Josie desceu e ouviu a voz de Lennox vindo do escritório. A porta estava ligeiramente entreaberta. A luz amarela se derramava pela fresta, e sua voz era a que ela mais temia. Não o tom frio e controlado do porão, mas a voz de um homem que havia perdido o controle. A voz de um pai que acabara de ver fotografias de suas filhas nas mãos de um inimigo e entendeu que da próxima vez poderiam não ser fotografias. Ele estava falando com Brick, rápido e afiado, e ela ouviu o suficiente para entender. Lennox queria lidar com Kruger. Lidar com ele à moda antiga, da maneira que o porão entendia, da maneira que 37 anos no submundo o ensinaram ser a única maneira. Decisiva, final, permanente. Brick estava ouvindo, inexpressivo como sempre. E ele não discutiu, porque ele era o guarda-costas, e guarda-costas não discutem. Eles cumprem ordens. Josie ficou do lado de fora da porta, o coração batendo em seus ouvidos. Ela sabia que se fosse embora agora, se subisse e deitasse, fingindo não ter ouvido. Então, pela manhã, o homem que ela amava seria novamente o homem que Chicago temia, e suas filhas cresceriam naquela sombra.
E tudo o que ele lhe prometera na mesa da cozinha 3 semanas atrás morreria antes de ter a chance de viver. Ela empurrou a porta e entrou. Brick olhou para ela, os olhos se arregalando por uma fração de segundo. Ele deu um pequeno aceno negativo com a cabeça, um aviso, sua maneira silenciosa de dizer não faça isso. Mas Josie não parou. Ela havia parado muitas vezes em sua vida. Ela havia ficado em silêncio muitas vezes. Ela havia deixado outras pessoas decidirem por ela muitas vezes. Esta noite, ela não ficaria em silêncio. Lennox se virou para ela, os olhos cinzentos ardendo de raiva misturada com medo, e disse secamente: "Isso não te diz respeito. Saia!" Josie não saiu. Ela ficou no centro do escritório, as mãos cerradas ao lado do corpo, e falou, sua voz tremendo, mas não fraca. Tremendo de medo, mais forte porque ela acreditava no que estava dizendo. Se você fizer isso, você ganha segurança temporária. Temporária, mas você perde suas filhas para sempre. Porque Paloma e Meadow vão crescer e saberão que o pai delas é um assassino. Elas olharão para você e verão sangue em suas mãos. E você as perderá. Não porque alguém as leve embora, mas porque elas mesmas irão embora. E você me perderá. Eu não fui embora porque você era da máfia. Eu sabia quem você era desde o início. E eu fiquei. Mas eu irei embora se você escolher a violência quando há outro caminho. Lennox estava atrás de sua mesa, as palmas das mãos pressionadas contra a madeira, os nós dos dedos brancos. Ele estava furioso, verdadeiramente furioso, sua voz subindo mais afiada do que ela já tinha ouvido. Você não entende. Você não sabe como este mundo funciona. Não há outro caminho. É ser mais forte ou estar morto, e eu não vou deixar minhas filhas morrerem. Josie encontrou seu olhar ardente e não recuou. Ela recuou sua vida inteira de pais adotivos, de Troy, de todos que já gritaram com ela. Esta noite, ela não recuaria porque não estava se protegendo. Ela estava protegendo as duas crianças dormindo no andar de cima. E o instinto de mãe que ela descobriu horas antes no carro era mais forte do que qualquer medo. Eu entendo. Eu entendo um mundo que abandona as pessoas. Eu vivi nele minha vida inteira. Fui abandonada no dia em que nasci, passada de casa em casa, ferida por mãos que deveriam me proteger, jogada descalça na neve por um homem que disse que me amava. Eu entendo esse mundo melhor do que você pensa. Ela engoliu em seco, então falou cada palavra lentamente. A violência não protege ninguém. Ela só cria mais órfãos. A última frase pairou no ar do escritório. Lennox congelou. Realmente congelou, porque ela não estava falando apenas de Kruger. Ela estava falando de si mesma, a órfã moldada pela violência e indiferença dos adultos, e sobre Paloma e Meadow, duas meninas que poderiam perder o pai de uma forma ou de outra se ele entrasse na escuridão esta noite. Ele olhou para ela, não mais a garota descalça e trêmula em uma entrada nevada, mas uma mulher de pé, reta, os olhos vermelhos, mas não curvados, falando diretamente com um chefe da máfia, porque amava as filhas dele o suficiente para arriscar tudo. O silêncio se estendeu. Brick ficou no canto, mal respirando. Então Lennox fechou os olhos e expirou. Quando os abriu, o fogo da raiva havia desaparecido. Em seu lugar havia algo que Josie só tinha visto uma vez antes, na mesa da cozinha às 2 da manhã, quando ele disse, "Você é o lar." Era rendição, não a um inimigo, mas a verdade. Lennox disse a Brick para chamar um advogado de verdade, não um da máfia, para contatar as autoridades federais. Ele entregaria evidências contra Kruger ao FBI em troca de liberdade completa para a família Ashford. Ele perderia dinheiro, perderia poder, perderia o velho mundo, mas estaria limpo. Brick olhou para Lennox, depois para Josie, e então assentiu pela segunda vez naquele dia e saiu para fazer a ligação. Naquela noite, Lennox e Josie sentaram ao lado da cama das meninas, observando-as dormir, os ombros se tocando. Na escuridão, Lennox sussurrou, "Camille nunca ousou falar comigo do jeito que você acabou de fazer." Josie olhou para a menina dormindo e respondeu suavemente, "Talvez ela te amasse tanto que tinha medo de te perder." Lennox virou a cabeça para ela no escuro. "Você não tem medo?" Josie olhou para Paloma, segurando a mão de Meadow enquanto dormia, e depois de volta para ele. "Eu tenho, mas tenho mais medo de perdê-las do que de perder você." Lennox não respondeu. Ele apenas apertou mais forte sua mão. E eles ficaram ali no escuro, guardando o sono de duas crianças.
Ambos teriam incendiado o mundo para protegê-las. 6 meses se passaram e o mundo girou de maneiras que Josie nunca ousou imaginar durante as noites mais longas de sua vida. As semanas após Lennox entregar as evidências ao FBI foram as mais difíceis. A família teve que deixar a mansão da Gold Coast e se mudar para um hotel seguro nos arredores da cidade. 2 quartos conjugados, Brick posicionado do lado de fora da porta 24 horas por dia. Josie transformou a fuga em uma aventura para as meninas. Ela cozinhou macarrão instantâneo no quarto do hotel usando uma chaleira elétrica. Contou histórias de acampamentos sobre florestas, enquanto do lado de fora da janela havia apenas um estacionamento, desenhou com paloma em papel timbrado do hotel e brincou de esconde-esconde com Meadow entre os 2 pequenos quartos, até a menina rir tanto que esqueceu que estava com medo. Lennox observou Josie gerenciar a vida dentro daqueles 2 quartos. Observou-a transformar macarrão em um banquete e medo em um jogo. E ele soube, mais certo do que nunca, que havia escolhido corretamente, não apenas ao entregar as evidências. Ao parar o carro naquela noite na neve, Kruger foi preso em uma noite de quarta-feira comum. A batida do FBI foi rápida. Lennox Ashford estava oficialmente livre. Sem mais porão, sem mais reuniões à meia-noite, sem mais sombras, apenas um homem de 37 anos com 2 filhas pequenas e a mulher que ele amava, aprendendo a recomeçar. Eles voltaram para a mansão da Gold Coast, e a casa parecia exatamente como no dia em que partiram. No entanto, parecia totalmente diferente. O porão era apenas um porão agora. A porta estava escancarada. Dentro, estava vazio. Meadow correu para explorar e voltou, declarando com decepção que não havia nada de interessante. Ao mesmo tempo, o divórcio de Josie foi finalizado. O advogado que Lennox contratou desmontou tudo. Ele descobriu o caso de Troy que começou antes de ele jogar Josie na neve. Ele descobriu o uso indevido da conta conjunta deles. No final, Troy perdeu quase tudo e assinou papéis escritos pelo advogado, não por ele mesmo. Uma semana após a decisão, Troy enviou a Josie uma mensagem de um novo número. Era longa. Ele disse que estava errado. Disse que se arrependia de tudo. Queria outra chance. Disse que ela era a melhor esposa que ele já teve e que ele tinha sido um tolo. Josie leu a mensagem na mesa da cozinha. A mesma mesa onde Lennox uma vez lhe disse que ela era o lar. Ela não sentiu raiva nem triunfo, apenas tristeza por um homem que media o valor de uma mulher por sua capacidade de ter filhos. E percebeu tarde demais que havia afastado a coisa mais valiosa que já teve. Ela respondeu com uma única frase. Espero que você encontre o que precisa. Então ela apagou o número dele e fechou aquela porta suavemente e sem dor, porque ela já estava em um lugar onde aquela porta não importava mais. Então veio a tarde que Josie se lembraria mais claramente do que qualquer outra. Ela chegou à escola para buscar as meninas como fazia todos os dias. Brick dirigia. Ela saiu para esperar no portão. Meadow saiu correndo da sala de aula, a mochila balançando, o cabelo solto porque ela nunca mantinha os prendedores no lugar. Ela viu Josie e seu rosto se iluminou. Ela se virou para uma amiga correndo ao seu lado e gritou com uma voz clara de 5 anos que ecoou pelo pátio. Minha mãe está aqui. Então ela parou, congelou no meio do pátio. Seus olhos se arregalaram enquanto olhava para Josie, o pânico tomando conta de seu rosto, o medo de uma criança que havia falado uma palavra sem saber se tinha permissão para dizê-la. Josie correu até ela, ajoelhou-se ao seu nível e perguntou com uma voz trêmula que não conseguia controlar. Como você acabou de me chamar? O lábio inferior de Meadow tremeu. Lágrimas se formaram em seus olhos. Ela sussurrou mais baixo do que Josie já tinha ouvido esta criança normalmente barulhenta falar. Mãe, eu te chamei de mãe. Me desculpe se você não quer. Josie a puxou para seus braços ali mesmo no pátio da escola, na frente de outros pais e crianças, e chorou abertamente sem tentar parar. Meadow a abraçou de volta com tanta força que a pequena mochila bateu nas costas de Josie, mas ela não sentiu nada exceto os pequenos braços em seu pescoço e a palavra mãe ecoando em seus ouvidos. Uma semana depois, Paloma a chamou à sua maneira, não com palavras, porque Paloma nunca usava palavras para as coisas mais importantes. Ela usava desenhos. Ela entregou a Josie um novo desenho, mais detalhado do que qualquer outro. 5 figuras estavam em frente a uma casa brilhando com luz amarela. Papai era o mais alto. Ao lado dele estava a mulher ruiva.
As duas meninas estavam entre eles. À direita, havia uma figura grande que Josie reconheceu instantaneamente como Brick, porque Paloma o desenhou com o dobro do tamanho de todos os outros. Abaixo de cada figura, Paloma havia escrito um nome: Papai, Paloma, Meadow, Brick. Abaixo da mulher ruiva, ela havia escrito uma palavra em letras de forma cuidadosas, pressionando cada traço com giz de cera vermelho. Mãe. Josie olhou para o desenho, para aquela palavra. Depois para Paloma, a criança tímida que mal falara em 3 anos após perder a mãe, a criança com quem Josie sentara por centenas de horas silenciosas desenhando. A criança que uma vez a chamara de mãe com febre e se corrigira. Agora ela havia escrito deliberadamente, oficialmente, sem voltar atrás. Josie abraçou Paloma por um longo tempo, mais do que o normal. Paloma deixou. Então, com uma voz pequena, carregando um toque de sorriso, ela disse: Mãe, você está abraçando muito forte. Josie riu entre lágrimas e afrouxou um pouco os braços, mas não a soltou. Ela pensou na mulher de 27 anos jogada na neve porque não podia se tornar mãe. A mulher que acreditava que um diagnóstico de infertilidade era uma sentença. A mulher que acreditava que não tinha nada a oferecer a ninguém. Agora ela segurava sua filha nos braços e estava sendo chamada de mãe. Não por biologia, não por sangue, mas por canções de ninar à noite, por refeições, por desenhos, por abraços, por ficar na frente de 2 crianças em um carro e dizer: a mamãe está aqui, sem pensar. A infertilidade não era mais uma sentença. Era simplesmente um fato, como ter olhos cinzentos ou ser canhota. Não a definia, não a limitava, não mais. Lennox estava na porta. Ninguém sabia há quanto tempo ele estava ali, observando Josie abraçar Paloma. Seus olhos estavam vermelhos, embora ele não chorasse, porque Lennox Ashford não chorava. Ele se adiantou silenciosamente, ajoelhou-se ao lado delas e envolveu os braços em torno dos 3, Josie e Paloma e Meadow, que havia corrido para se juntar a eles. Os 4 se abraçaram no chão da sala de estar da casa da Gold Coast. Uma família. Exatamente 1 ano depois, em outra noite de fevereiro com neve e vento, o vento uivou mais uma vez pela Avenida Michigan. Mas enquanto Josephine Ashford estava perto da janela da mansão da Gold Coast, tudo parecia diferente. Era o mesmo tipo de tempestade de 1 ano antes. O mesmo vento uivante, a mesma névoa branca, a mesma noite densa e escura. No entanto, tudo era diferente, porque 1 ano atrás ela estava sentada descalça nos degraus de uma loja fechada lá fora. E agora ela estava dentro de uma casa quente, e em seus pés havia botas de couro marrom, o primeiro par, arranhadas nos dedos, gastas nos calcanhares, desbotadas em alguns lugares. Ela poderia tê-las substituído 1 dúzia de vezes, mas nunca o faria. Aquelas botas foram o começo de tudo. Eram um desenho de giz de cera. Eram as palavras: para que você nunca mais tenha que andar descalça. Eram um histórico de pesquisa de meia-noite em um laptop. Eram a maneira como um homem que não sabia dizer "eu te amo" o dizia com sapatos. Atrás dela, a casa estava mais viva do que estivera em 4 anos. Meadow, agora com 6 anos, estava dirigindo Brick enquanto ele pendurava luzes, as mãos nos quadris, dando ordens ao guarda grande e intimidador. Esquerda, mais para a esquerda. Não, sua outra esquerda. Mais alto. Tio Brick, você é alto. Por que está pendurando tão baixo? Brick, um homem antes temido em todo o lado sul de Chicago, obedecia a uma criança de 6 anos sem reclamar, ocasionalmente olhando para Josie com uma expressão que dizia: salve-me, o que ela fingia não notar. Paloma sentava à mesa da cozinha fazendo cartões, desenhando lenta e cuidadosamente, a língua saindo do canto da boca em concentração. Desta vez, seu desenho mostrava 5 pessoas na neve: papai, mãe, Josie, Paloma, Meadow, tio Brick, todos sorrindo. Acima deles ela escreveu: nossa família. Josie observou e pensou no outono que acabara de passar. De uma tarde quente sob folhas de bordo vermelhas no quintal, quando ela estava em um vestido branco simples de frente para Lennox, segurando um buquê de flores silvestres. Ela mesma as escolheu porque preferia flores silvestres a qualquer coisa comprada em uma loja. Lennox usava um terno preto e olhava para ela com olhos cinzentos que ela nunca antes vira molhados.
Paloma e Meadow eram damas de honra em vestidos rosa que se recusavam a ficar paradas. Brick serviu como padrinho, parecendo quase cômico em um terno que ninguém parecia fazer em seu tamanho. A senhora Patton sentou na primeira fila chorando mais do que a noiva. Chorando desde o momento em que Josie saiu até o final da cerimônia. E quando ela abraçou Josie depois, sussurrou entre lágrimas. Camille ficaria feliz por você. Ela ficaria tão feliz. Laney havia voado e permaneceu ligeiramente bêbada do início da recepção até o fim, fazendo um discurso que declarava: esta era a prova de que o universo não odiava mais Josie Whitfield. Quer dizer, Josie Ashford. Ainda estou me acostumando. E toda a reunião riu enquanto Josie chorava porque, pela primeira vez, ela tinha amigos, família, alguém se levantando para falar bem dela na frente dos outros. Ela pensou na padaria também. A pequena loja em Lincoln Park que ela abriu 3 meses antes com o incentivo de Lennox e seu dinheiro, que ele insistia ser um investimento, não um presente, embora ela soubesse que ele dizia isso para proteger seu orgulho. Ela a chamou de Descalça. Os clientes frequentemente perguntavam sobre o nome. Ela apenas sorria e nunca explicava, porque a história por trás pertencia a ela. 2 funcionários, uma lista crescente de clientes regulares. Pela primeira vez em sua vida, ela possuía algo inteiramente seu. A voz de Meadow a trouxe de volta. Mãe, você está vendo o tio Brick pendurar as luzes? Elas estão bonitas. A palavra mãe ecoava naturalmente pela casa como se sempre tivesse pertencido ali. Lennox se aproximou por trás dela e envolveu os braços em sua cintura, apoiando o queixo em sua cabeça, seu calor se espalhando por suas costas. Eles ficaram juntos na janela observando a tempestade. Josie falou suavemente. 1 ano atrás eu estava descalça na neve pensando que minha vida tinha acabado. Pensando que eu não era nada, que não tinha nada, que não merecia nada. Lennox a abraçou mais forte. Ela sorriu. Então você disse 2 palavras. Sua voz era quente contra seu ouvido. Entre no carro. Ela riu. A versão romântica é venha comigo. Meadow, que havia se esgueirado entre eles sem que ninguém notasse, olhou para cima com grave seriedade. Papai disse, entre no carro. Exatamente. Nada de romântico nisso. Risadas encheram a casa. Paloma correu para se juntar ao abraço. Brick balançou a cabeça ao lado da árvore, embora o canto de sua boca se levantasse. A senhora Patton estava na porta da cozinha, enxugando os olhos pelo que parecia ser a milionésima vez naquele ano. Lá fora, a tempestade rugia. Mas dentro da casa, havia calor, luz e risadas, porque às vezes a vida tira tudo apenas para te dar algo melhor. Às vezes você tem que perder o que pensava que precisava para encontrar o que realmente merece. Às vezes você tem que andar descalço em uma tempestade de neve para aprender que em algum lugar há um par de botas esperando por você. Um desenho de giz de cera que diz, bem-vinda. 2 crianças que te chamarão de mãe. Um homem que parará o carro no meio de uma tempestade porque sua filha diz, ela está chorando, pai. E às vezes, nas noites mais frias e escuras, tudo o que é preciso são 4 palavras. Entre no carro. 4 palavras que mudam tudo. Palavras que te trazem para casa. Se esta história tocou seu coração, por favor, tire um momento para curtir e compartilhá-la com alguém que você ama. Com alguém que pode estar passando por sua própria tempestade. E precisa acreditar que milagres ainda existem. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias que tocam o coração todos os dias. Gostaríamos muito de saber como você se sentiu após esta história. Qual parte te levou às lágrimas? Qual parte te fez sorrir? E se ela te lembrou de alguém em sua própria vida? Compartilhe o que está em seu coração nos comentários abaixo. Lemos cada linha e valorizamos cada palavra. Desejando a cada um de vocês boa saúde, alegria em seus dias e paz em sua vida. E se você está passando por sua própria tempestade esta noite, acredite que em algum lugar alguém vai parar por você. Adeus e nos vemos na próxima história.